Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo, parte 36, capítulo 327, Edifício de Escritórios Hokage. Ei, como ousam me impedir? Meu avô foi o heróico terceiro Hokage, que se sacrificou para proteger a vila. Por que estão me impedindo? O rosto de Konohamaru estava tomado pela raiva enquanto ele encarava os dois ninjas que bloqueavam sua entrada no prédio do Hokage, afirmando sua identidade em voz alta. No entanto, os dois Chunin, que geralmente nunca o interrompiam, baixaram a cabeça desajeitadamente e disseram em tom sério: "Sentimos muito, Konohamaru. O Hokage deu uma ordem. Ninguém tem permissão para entrar no arquivo de técnicas ninja sem a autorização pessoal do Hokage. Droga! Como você ousa me impedir de entrar? Desculpe, Konohamaru. Embora não impeçamos de entrar no prédio do Hokage, o arquivo de técnicas ninja é uma área confidencial. Ninguém tem permissão para entrar sem a autorização do Hokage." Enquanto os dois Chunin continuavam a explicar, Konohamaru ficou ainda mais furioso. Ele não era mais uma criança. Agora entendi. Todos aqueles rumores na vila eram verdadeiros. Você assumiu o cargo de Hokage do meu avô e agora está virando as costas para nossa família. Aos olhos de Konohamaru, o cargo de Hokage pertencia ao seu avô e, por extensão, toda a vila pertencia à sua família. Esse senso de direito parecia estar enraizado nele desde a infância. Konohamaru, por favor, tome cuidado com o que diz. Calhe a boca. A morte do tio Azuma deve ter algo a ver com vocês. Naquele instante, Konohamaru lançou um olhar furioso para as pessoas que bloqueavam seu caminho. No passado, ele podia ir e vir como bem entendesse. Quem ousaria impedi-lo? Por que o estavam proibindo de repente? Não é o Konohamaru? Nesse instante, Uzumaki Naruto se aproximou, parecendo confuso enquanto coçava a cabeça. Ao seu lado estava sua companheira de equipe, Haruno Sakura. Ei, por que você está impedindo o Konohamaru? Naruto, tão corajoso como sempre, deu um passo à frente para defender seu irmãozinho, demonstrando toda a coragem de quem estava pronto para apoiá-lo. Quando Konohamaru viu seu irmão mais velho, Naruto, seu rosto exibiu um leve ressentimento, como se finalmente tivesse encontrado alguém para quem reclamar. Irmão mais velho Naruto, meu avô sacrificou a vida por Konoha, e agora estão me impedindo. Konohamaru falou com raiva e Naruto, ao ouvir isso, também demonstrou insatisfação. Ele se virou para os dois Chunin que bloqueavam o caminho e gritou: "Vocês estão indo longe demais. O Konohamaru só quer dar uma olhada nas técnicas ninja. Não é como se ele nunca tivesse entrado antes. Por que impedi-lo agora?" Diante de Naruto, o Jinchuriki da Kyuubi, os dois Chunin só puderam suspirar impotentes e explicar a situação novamente. Mas Naruto não chamou para isso. Ele ficou do lado de Konohamaru e começou a causar um escândalo. Para eles, o prédio do Hokage era praticamente a casa da família Sarutobi. Por que estavam impedindo o neto do terceiro Hokage de entrar? Essa nem foi a primeira vez que isso aconteceu. Quando Tsunade retornou à vila para assumir o cargo de quinta Hokage, Konohamaru bloqueou a entrada do arquivo, chegando a armar armadilhas com explosivos para impedi-la, agindo como se o prédio do Hokage fosse sua propriedade pessoal. Naquele momento, Tsunade simplesmente zombou e não fez disso um grande problema, desmontando casualmente as armadilhas e pisando nos selos explosivos para apagá-los. Se ela quisesse levar o assunto adiante, colocar marcadores explosivos no arquivo do gabinete do Hokage poderia ter sido tratado como um crime grave. Enquanto isso, no escritório do Hokage, vários Jounin, incluindo Atake Kakashi, estavam reunidos. A comoção do lado de fora fez com que trocassem olhares constrangidos. Tsunade-sama. Kakashi parecia particularmente desconfortável. Naruto estava causando problemas novamente, ele simplesmente não entendia a gravidade da situação. Os outros Jounin permaneceram em silêncio. Não era de admirar que Tsunade quisesse tomar uma atitude. Incidentes como esse deixavam claro que o clã Sarutobi e os conselheiros anteriores tratavam o prédio do Hokage como propriedade privada. Para eles, o quinto Hokage era apenas um substituto temporário. Por que você não está dizendo nada? Continue falando. Sentada à mesa do Hokage, Tsunade zombou da multidão, particularmente de Jiraiya e dos dois conselheiros idosos, Mitokado Mura e o Tatani Koharu, que vieram especificamente para discutir o assunto. "Tsunade, acho que isso é apenas um mal-entendido", disse Jiraiya sem jeito, lançando um olhar fulminante para o Mura e Koharu. "Veja a bagunça que você causou. Você queria que eu convencesse a Tsunade, e agora é com isso que estou lidando." Mal-entendido. Tsunade soltou uma risada fria, cruzando os braços enquanto encarava indiferentemente o grupo de Jounin. Agora estava claro para ela. Konoha havia perdido o respeito pelo clã Senju há muito tempo. Para essas pessoas, a vila era propriedade particular. Tsunade, Naruto é conhecido por todos e Konohamaru é apenas uma criança. Mas você é a quinta Hokage de Konoha. Se agir de forma drástica agora, a vila entrará em caos. Para Jiraiya, esse incidente com Konohamaru foi trivial. Seu verdadeiro objetivo era estabilizar Konoha e garantir que todos se dessem bem. Diferentemente de Jiraiya, Kakashi hesitou por um momento antes de falar seriamente. "Tsunade-sama, vários departamentos têm demonstrado recentemente sinais de resistência passiva. Talvez fosse melhor." Kakashi não tinha nenhum desejo de se envolver nessa questão. No entanto, como estava presente, não teve escolha a não ser interpor-se entre Tsunade e os outros para mediar a situação. "Droga! Como é que os ninjas podem relaxar nas suas obrigações?" Might Guy gritou com paixão, exibindo todo o seu espírito ardente. Kakashi assentiu em concordância e os dois, trabalhando em conjunto, deixaram o Mura e Koharu furiosos. Seus rostos empalideceram de raiva. Era óbvio que Kakashi e Guy estavam do lado de Tsunade, criticando sutilmente os conselheiros enquanto permitiam que Tsunade resolvesse as coisas diplomaticamente. Os outros Jounin na sala não eram tolos, eles entenderam perfeitamente a situação.
Tsunade, sentada à sua mesa, finalmente suavizou sua expressão fria ao ver o apoio de Kakashi e Gai. Ao menos algumas pessoas ainda a reconheciam como Hokage. Jiraiya, de que papel você está falando agora? Você é um ninja de Konoha? Um companheiro? Ou está aqui como porta-voz dessas duas relíquias antigas? Como você se atreve? Que insolência! No escritório do Hokage, além de Tsunade, que estava sentada em sua mesa, apenas Omura e Koharu ousaram exigir cadeiras para si mesmas. Ao ouvirem as palavras rudes e desrespeitosas de Tsunade, os dois conselheiros ficaram indignados. Como ela podia falar com eles daquela maneira? Afinal, eles a tinham visto crescer e tinham sido companheiros de seu mestre, o terceiro Hokage. Tsunade. Jiraiya olhou para ela, exasperado, implorando silenciosamente para que ela se acalmasse. Por que ela estava causando problemas em um momento tão crítico? Jiraiya, eu sou o quinto Hokage de Konoha. A voz furiosa de Tsunade ecoou pela sala, sua presença opressiva sufocando a todos ali dentro. A tensão no escritório era palpável. Até mesmo Jiraiya, que geralmente exibia um sorriso despreocupado, ficou sério. Tsunade, a organização Akatsuki está atualmente coletando bestas com cauda. Não sabemos quais são os planos deles, mas a vila não pode se dar ao luxo do caos agora. Eu sei que os conselheiros extrapolaram seus limites, mas isso não justifica você agir de forma imprudente. As palavras de Jiraiya deixaram claro. Ele acreditava que Tsunade não conseguiria lidar com a situação sozinha. Se ela pressionasse demais, Konoha só mergulharia no caos. Contudo, ao ouvir isso, Tsunade soltou uma risada arrepiante. Naquele momento, ela se sentiu profundamente decepcionada com Jiraiya, seus olhos cheios de desprezo. Jiraiya, depois de todos esses anos, você não mudou nada. Quando se depara com problemas, ou foge ou finge que eles não existem. É por causa de covardes como você que Konoha chegou a esse ponto. O coração de Jiraiya afundou ao ver a frieza e a decepção nos olhos de Tsunade. Era um olhar que ele jamais esperava ver. Tsunade não lhe deu outra chance. Em vez disso, virou a cabeça e falou friamente. A todos, o ex-comandante Jounin Shikakunara apresentou sua renúncia devido ao reaparecimento de antigas lesões e agora está se recuperando em casa. Ataque Kakashi, a partir deste momento, eu nomeio oficialmente como novo comandante Jounin de Konoha. Kakashi suspirou frustrado. Como esperado, não importava o que fizesse, não conseguia escapar do turbilhão de lutas pelo poder. Diante da ordem formal do Hokage, tudo o que ele pôde fazer foi reprimir sua expressão de impotência, adotar uma postura séria e declarar solenemente perante todos. Ataque Kakashi do Jounin de Konoha obedece ao comando do Hokage. Vocês, Mitokado Omura e o Tatani Koharu arregalaram os olhos em descrença. Tsunade estava ignorando-as descaradamente, agindo com total desrespeito às suas posições. Mesmo com Jiraiya de volta à vila, ela continuava agindo assim. O que aconteceria com ele se Jiraiya deixasse Konoha novamente? Eles não conseguiam imaginar como Tsunade reagiria. Quanto ao trio Inoshikasho, eles foram absolutamente descarados, usando métodos desonestos para se retirarem completamente da luta pelo poder. Tsunade, você é muito presunçosa. Seus velhos tolos. Já os tolerei por tempo demais, rugiu Tsunade. Tsunade, fomos nomeadas conselheiras do Hokage pelo próprio terceiro Hokage. Que direito você tem de nos demitir? Exigiu Koharu. Pelo fato de meu avô ter sido o primeiro Hokage, meu tio-avô o segundo Hokage e meu clã Senju ter fundado Konoha. Pelo fato de eu nunca ter derramado uma gota do sangue de Konoha ou roubado uma única moeda. Isso é o suficiente? Tsunade bradou. Agora vocês dois, velhos rabugentos, têm coragem de explicar a todos aqui por que, como guarda-costas do segundo Hokage, o abandonaram na Terra do Relâmpago e fugiram sozinhos de volta para Konoha? Tsunade bateu com a mão na mesa furiosa. Origem e herança? Em toda Konoha, ela não temia ninguém nesse quesito. Mesmo se você combinasse as linhagens sanguíneas de todos em Konoha, elas ainda não seriam compatíveis com o clã Senju. Ela até mencionou novamente o sacrifício do segundo Hokage, deixando Mitokado Omura e o Tatani Koharu pálidas e furiosas. Elas encararam Tsunade com raiva. Isso foi demais. Durante anos, ninguém se atreveu a tratá-los dessa maneira. Tsunade tinha ido longe demais. Tsunade, calha a boca, Jiraiya. Eu já fui leniente o suficiente ao não responsabilizar esses velhos tolos por abandonarem o Hokage e fugirem sozinhos. Ainda furiosa, Tsunade gritou friamente. Vocês, velhos rabugentos, podem inventar as histórias que quiserem depois disso, mas o fato permanece. Vocês abandonaram o Hokage, o que levou ao sacrifício do segundo Hokage no campo de batalha. Você ostracizou Sakuma Taki por abandonar uma missão e causar uma perda significativa à aldeia. Mesmo agora, ele não pode ser homenageado como um herói na Pedra Memorial. Você deveria pensar cuidadosamente sobre seus legados. Você, Tsunade havia destruído a fachada deles com brutalidade, deixando todos na sala atonitos. Os rostos de Mitokado Omura e o Tatani Koharu se contorceram de raiva. Embora poucas pessoas soubessem a verdade sobre a morte do segundo Hokage, todos ali estavam bem cientes da situação envolvendo Sakuma Taki. De fato, à medida que o peso de suas acusações se fazia sentir, os rostos dos Jounin reunidos se tornaram sombrios. Até mesmo a expressão de Kakashi ficou mais séria. Os fatos foram esclarecidos. Ambos os incidentes envolveram o abandono de algo crucial. Um foi o próprio Hokage, o outro, uma missão. Mas as consequências não foram iguais. Tsunade, o que te deixou tão irritada? À medida que a atmosfera tensa atingia o seu auge, as portas do escritório do Hokage abriram-se subitamente e uma voz calma e desconhecida interrompeu a cena. Que é aquele? Uma figura alta e elegante entrou no escritório com um semblante sereno. Uchiha Yoru entrou sem hesitar, ignorando os inúmeros olhares fixos nele, e parou em frente à mesa do Hokage. Até mesmo Tsunade, que estava tão fria quanto o gelo, suavizou sua expressão ao vê-lo. Você está aqui, Yoru. Com seus gritos, como eu poderia não vir? Sob o olhar atônito de todos, Yoru caminhou até Tsunade por trás e massageou seus ombros suavemente.
A furiosa princesa Tsunade imediatamente se acalmou. Senju Yoru. O nome veio imediatamente à mente de todos. Este era o homem misterioso que aparecerá repentinamente na residência de Tsunade. Pouco depois, seu nome foi adicionado aos registros oficiais como um Jounin de Konoha. Tsunade, quem é ele? Até mesmo Jiraiya parecia completamente chocado, com o rosto tomado por descrença. Ele achava que os rumores que ouvirá após retornar a Konoha eram apenas fofocas sem fundamento. Mas agora, vendo essa cena se desenrolar, a repentina calma de Tsunade e a intimidade entre ela e esse homem, como poderia ser apenas um rumor? Seu coração se partiu. Diante daquela situação, na frente de tantas pessoas, ele não pôde deixar de se sentir um tolo. Qual é a sua identidade? Quem lhe deu permissão para entrar aqui? Mitoka Domura e o Tatani Koharu aproveitaram a oportunidade para atacar o homem que havia invadido o escritório do Hokage. Principalmente Koharu, que se levantou furiosa e lançou um olhar fulminante para Tsunade. Tsunade, não me importo com o que você faz em particular, mas este é o escritório do Hokage. Você não pode simplesmente trazer um homem qualquer. Essa acusação fez Tsunade congelar por um momento. Então ela não conseguiu evitar um sorriso de escárnio. Yoru, esta relíquia antiga está perguntando sobre você. Tentando conter o riso, Tsunade deu um tapinha suave na mão de Yoru que repousava em seu ombro. Yoru ergueu lentamente a cabeça, seu olhar percorrendo a sala. Ele ignorou completamente os dois conselheiros. Acredito que possuo o título de Jounin em Konoha. Não tenho permissão para estar aqui, comandante ataque Kakashi. Ao arrastar Kakashi para a confusão, o tom de Yoru carregava um toque de divertimento. Kakashi suspirou interiormente resignado ao seu destino. Assentiu com a cabeça e disse, como Jounin de Konoha, ninguém, nem mesmo o Hokage, pode restringir seu acesso a este escritório para relatórios oficiais. Ao ouvir isso, Tsunade não conseguiu mais conter o riso. Seus olhos brilharam de divertimento. Quem diria que a Hokage mais poderosa de outro mundo viria para Konoha e teria que lidar com absurdos como esse? Jounin? Tsunade, isso é um absurdo, gritou Mitoka Domura furioso. Os Jounin de Konoha conquistaram suas posições através de anos de dedicação e sacrifício. E vocês simplesmente nomeiam alguém à vontade? Tsunade, se você continuar com esse comportamento imprudente, não me culpe por convocar os Jounin para removê-la do cargo de Hokage. Bum! No momento em que Omura ergueu o estandarte da retidão para tentar subjugar Tsunade, um chakra aterrador irrompeu, chocando todos na sala. Até mesmo a expressão de Jiraiya mudou em descrença enquanto ele murmurava, impossível. A onda de chakra avassaladora se espalhou como um tsunami, deixando o Jounin encharcado de suor frio. Todos os olhares se voltaram para a fonte dessa imensa pressão. Senju Yoru. Isso, pode nos matar. Foi o primeiro pensamento de Kakashi enquanto uma gota de suor escorria pelo seu rosto. Quem exatamente é essa pessoa? Sem nenhuma informação, ele apareceu de repente, e com uma quantidade tão imensa de chakra, é simplesmente algo que nenhum ser humano poderia possuir, superando até mesmo Jiraiya-sama. No entanto, Yoru, que emanava esse chakra aterrador, apenas assentiu levemente com um ar indiferente e despreocupado. Tsunade, você é realmente uma Hokage incompetente. Até as regras de Konoha foram quebradas assim. Não pude evitar. Se você tivesse chegado antes, esse grupo não teria ousado intimidar os outros. Nada bom. De repente, quando todos viram Yoru estalar os dedos casualmente, Kakashi e Jiraiya ficaram imediatamente alarmados. Será que ele ia fazer alguma coisa? Mas no instante seguinte, algo apareceu no escritório do Hokage que deixou todos completamente atônitos. Capítulo 328. Como isso é possível? Dentro do escritório do Hokage, sob os olhares chocados dos Jounin reunidos, até mesmo Jiraiya ficou estupefato. Videiras brotaram visivelmente do chão, envolvendo as cadeiras em um instante. As duas que estavam sentadas, Mitoka Domura e o Tatani Koharu, entraram em pânico e se levantaram rapidamente. Com uma série de estalos, as duas cadeiras foram instantaneamente engolidas pelas trepadeiras. Nesse momento, Mitoka Domura e o Tatani Koharu não conseguiram esconder o medo. Liberação de madeira. Num instante, as trepadeiras se espalharam rapidamente pelo escritório do Hokage, transformando-se em padrões decorativos. Quando foi que o gabinete do Hokage se tornou um lugar onde tantos Jounin ficam de pé enquanto outros se sentam e agem com superioridade? Após concluir isso, a expressão de Yoru permaneceu indiferente, enquanto Tsunade, que estava por perto, caiu na gargalhada, sem demonstrar nenhuma piedade. Exatamente. O mundo ninja sempre respeitou a força. Na época do meu avô e do meu tio-avô, ninguém ousava agir com superioridade baseada na antiguidade. Você? Nesse momento, Mitoka Domura e o Tatani Koharu ficaram chocadas. No entanto, ao verem o olhar frio e distante de Yoru, suas pupilas se contraíram. Aquele olhar gélido combinado com o chakra aterrador que irrompia com o simples levantar de um dedo, fez com que se lembrassem de alguém. O segundo Hokage, Senju Tobirama. E essa pessoa era claramente do clã Senju, e até conhecia a liberação de madeira. A intensidade deste chakra é exatamente como a do segundo Hokage. Os dois engoliram em seco, nervosos. Afinal, ainda se lembravam vividamente das táticas do segundo Hokage, Senju Tobirama. Olhando para Tsunade com expressões sombrias, Mitoka Domura e o Tatani Koharu finalmente entenderam sua carta na manga. O clã Senju manteve-se discreto durante tantos anos, apenas para desencadear um movimento tão devastador. Jiraiya, como Jounin de Konoha, seu dever é obedecer às ordens do Hokage, não trazer forasteiros aqui para interrogá-los. O olhar frio de Yoru nunca se voltou para os dois anciãos. Em vez disso, ele olhou calmamente para Jiraiya. Dentre todos os Jounin presentes, Jiraiya foi quem mais sentiu isso. Ele já estava encharcado de suor frio. A terrível explosão de chakra de antes tinha como alvo ele. Aquela sensação opressiva fez seu couro cabeludo formigar.
Ele percebeu que só teria uma chance se entrasse no modo sábio. Ao mesmo tempo ficou cristalino na mente de todos. A quinta Hokage não estava apenas mantendo um homem por perto. Ela havia trazido a arma suprema do clã Senju para Konoha. Com Yoru lhe dando apoio, Tsunade finalmente sentiu a sensação, há muito perdida, de ter alguém que a apoiava. Sua confiança se renovou enquanto olhava ao redor da sala e exigia friamente. Agora, como quinto Hokage, alguém aqui tem alguma objeção? Quem apoia? Quem se opõe? Bem, nessas circunstâncias, quem ousaria se opor? Kakashi suspirou baixinho. Ele não tinha outra escolha senão dar um passo à frente. Ataque Kakashi, Jounin de Konoha apoia o decreto do Hokage. Apoiar. Concordo plenamente. Concordo plenamente. O Hokage é sábio. A primeira regra do Código Ninja é obedecer às ordens do Hokage. Concordo plenamente. Com unanimidade, os Jounin reunidos assentiram em aprovação. Ficou claro que o quinto Hokage não era mais alguém com quem se pudesse brincar. O trio Ino-Shikasho, Nara, Akimichi e Yamanaka já havia feito um sacrifício decisivo, renunciando às suas posições e interesses como líderes Jounin. Essa foi a maneira que encontraram de sinalizar que se manteriam fora do conflito. Embora parecesse um pouco antiético, sua atitude era, no mínimo, sincera. Eles haviam aberto mão de seus benefícios por completo. O que mais se poderia pedir? Além disso, a justificativa para essa posição era a busca pela estabilidade de Konoha. Com o tempo, Tsunade assumiu o controle firme das forças Anbu de Konoha e com o ataque Kakashi servindo como líder Jounin, consolidou seu poder sobre os departamentos críticos de Konoha, deixando apenas a divisão da raiz fora de seu alcance. Se Jounin conseguiu prever isso, como Tsunade não o teria feito? O olhar de Tsunade percorreu a sala enquanto ela declarava com ousadia. De acordo com a investigação da Anbu, a divisão da raiz tem oprimido e intimidado secretamente os ninjas de Konoha enquanto pesquisava o Kekkei Genkai da vila. Como quinto Hokage, eu anuncio. Com efeito imediato, Danzou está exonerado de suas funções, e a divisão da raiz ficará agora sob o comando de Senju Yoru. A sala ficou em silêncio enquanto os olhos de todos se arregalavam em choque. O rosto de Jiraiya empalideceu, e ele estava prestes a falar quando percebeu o olhar resoluto de Tsunade. Naquele momento pareceu que ele entendeu algo. Pesquisando o Kekkei Genkai da vila? O rosto de Jiraiya se contorceu em choque, e o outro Jounin reagiu prontamente. Embora Konoha fosse conhecida como a maior vila ninja, o número de usuários de Kekkei Genkai dentro da vila não era tão alto. Era algo que podia ser facilmente contabilizado. Não é de admirar que o clã Hyuga, geralmente reservado, tenha sido tão decisivo desta vez. Não é de admirar que a quinta Hokage, Tsunade, que parecia desinteressada pelo poder, tenha mudado repentinamente de posição. Às vezes a imaginação era mais perigosa que a realidade. Naquele momento, todos começaram a juntar as peças do quebra-cabeça. Estavam convencidos de que as ações repentinas e enérgicas do quinto Hokage deviam ter sido desencadeadas por alguma grande revelação. Suas suspeitas foram confirmadas momentos depois, quando Tsunade deu sua próxima ordem, não deixando espaço para dúvidas. Devido à natureza única da divisão da raiz, estou formando uma força-tarefa especial composta por Jiraiya, Ataque Kakashi, Yashiuga Might Guy, Yamanaka e Noishi. Vocês devem investigar imediatamente a raiz e auxiliar Senju Yoru a assumir o controle. Sim, Hokage-sama. Os Jounin, cujo nome foi mencionado, responderam com expressões que misturavam tensão e excitação. Ficou claro que isso era um sinal de confiança. Isto é mal. Estamos condenados. Mitokado Mura e o Tatani Koharu empalideceram, seus rostos perderam toda a cor. Quando estavam prestes a falar, perceberam o olhar frio e inflexível de Yoru. O medo tomou conta deles. Tiveram que avisar Danzou imediatamente. Trocaram olhares e perceberam que não eram páreo para aquela força. Só Danzou poderia lidar com aquela ameaça agora. Só lhes restava esperar que não fosse tarde demais. Se Danzou demorasse mais, até mesmo sua base de operações seria destruída. Divisão da raiz. Hajam depressa. Comecem a operação. Nara Shikaku, você é responsável por isolar a área. Yamanaka e Noishi-senpai, você cuida disso. Jiraiya-sama, venha comigo. Enquanto a força-tarefa Jounin de Konoha, composta por 50 membros, cercava e isolava a divisão da raiz, Ataque Kakashi demonstrou uma liderança excepcional, emitindo ordens com calma. O homem que outrora servirá tanto na raiz quanto na Anbu, Kakashi Ataque, isolou toda a base da raiz em apenas um instante. O que você está fazendo? O que você quer? Por ordem do Hokage. A raiz está pesquisando as linhagens sanguíneas dos aldeões. Todos os membros estão ordenados a se render. Qualquer um que resistir será executado como traidor. Embora aqueles que estavam na raiz tivessem sido treinados como ferramentas, todos sofreram lavagem cerebral para permanecerem leais a Konoha. Quando foi dada a ordem de que qualquer resistência os rotularia como traidores, a maioria dos membros da raiz hesitou e permitiu ser capturada. Eram ferramentas sem emoção, ou talvez insensíveis às emoções, mas não eram desprovidas de pensamento. Mesmo assim, ainda havia alguns membros da raiz fanaticamente leais a Danzou, que confrontaram furiosamente os ninjas de Konoha que invadiram o local. Ninguém tem permissão para pôr os pés aqui até que Lord Danzou retorne. Temos as ordens do Hokage. Não, sem Lord Danzou. Enquanto o impasse continuava, um relâmpago cortou o ar. Num instante, diante dos olhares atônitos de Kakashi, Jiraiya e os outros, os rebeldes da raiz caíram de joelhos com os olhos sem vida. Parece que a raiz realmente se tornou uma milícia particular para ratos que espreitam nas sombras. Na base da raiz, com sua iluminação tênue, a voz calma de Yoru ecoou. Naquele momento, ninguém mais ousava subestimá-lo. O relâmpago foi rápido demais. Tão rápido que ninguém presente conseguiu vê-lo. Até mesmo Jiraiya, Kakashi e Might Guy estavam suando frio. Tão rápido. Se ele fosse um inimigo, eu poderia ter morrido em um instante.
Kakashi pensou consigo mesmo, sabendo que só poderia contrariar tamanha velocidade se preparasse com antecedência. Might Guy ficou igualmente abalado, repassando o momento em sua mente. Eu provavelmente precisaria abrir o 7º portão só para acompanhá-lo. Mas será que esse é o limite dele? A inquietação de Jiraiya aumentou ao pensar no clã Senju. Pensar que um shinobi tão poderoso ainda existia em sua linhagem, e que não havia sequer a menor informação sobre ele, era aterrorizante. Verdadeiramente digno de ser o outrora maior clã do mundo ninja. Que chakra assustador, e essa liberação de relâmpago, eu precisaria do modo sábio só para ter uma chance. Com a rendição e prisão dos membros rebeldes da Raiz, toda a base da Raiz foi rapidamente retomada pelo controle. A Raiz deixou de ser apenas uma unidade de assassinatos. Ela evoluiu para um departamento que integrava espionagem, espionagem científica, assassinatos, pesquisa e operações médicas. Olha, há uma barreira em volta deste laboratório. Desmonte com cuidado. Não danifique nada dentro. Droga. O que é isso? Meu Deus! Quantos dos nossos camaradas foram mortos pela Raiz ao longo dos anos? Quando a barreira foi rompida e a equipe adentrou a parte mais profunda da base de pesquisa da Raiz, os rostos dos Jounin envolvidos na missão empalideceram. O que se seguiu foi uma mistura de terror e fúria. Lá dentro havia inúmeros cadáveres suspensos em tanques, alguns deles rostos familiares. Havia também diversos experimentos em andamento. Recipientes continham Sharingan grotescos, e grandes frascos continham os cães ninja do clã Inuzuka, cujos olhos, antes ferozes, agora estavam sem vida. São Sharingan, tantos deles. Esse é o Ota. Não tinha sido dado como morto em combate? Por que o corpo dele está aqui? Danzou, um dos membros do clã Aburami, ao presenciar experimentos envolvendo insetos venenosos em nanoescala, explodiu de raiva. Aquelas eram as técnicas secretas do clã Aburami. Acabou. Desta vez, acabou de vez. Ao presenciar as cenas horríveis na base da Raiz, Jiraiya empalideceu de medo. A quantidade de evidências ali descobertas era suficiente para destruir Danzou. Embora Jiraiya não gostasse muito de Danzou, ele sabia que Danzou encurralado como um animal desesperado, juntamente com os métodos intransigentes de Tsunade, sem dúvida provocariam o clã Sarutobi e seus aliados. Isso foi um claro prelúdio para uma grande revolta em Konoha. Cele tudo imediatamente. O rosto de Kakashi escureceu ao observar a cena. Embora já tivesse trabalhado na Raiz e testemunhado sua escuridão, jamais imaginara que fosse tão corrupta. Liberação de madeira? A Raiz andou fazendo experiências com células do primeiro Hokage. Na parte mais profunda da base de pesquisa, encontraram um corpo incompleto em um tanque. Suas feições eram surpreendentemente semelhantes às do primeiro Hokage, mas a outra metade havia sido assimilada por cipós retorcidos. Alarmes soavam incessantemente na máquina que o monitorava. A visão causou um arrepio em todos os couro cabeludos. Agora estava claro por que Lady Tsunade havia desencadeado medidas tão cruéis sem hesitar. Era porque a Raiz vinha conduzindo experimentos insanos com linhagens sanguíneas, incluindo a liberação de madeira, bem como quase todas as outras linhagens sanguíneas e técnicas secretas de Konoha. Kakashi. Até mesmo Might Guy, geralmente tão apaixonado, ficou em silêncio diante da cena. As cenas à sua frente eram horripilantes demais, deixando-o frio e insensível. Kakashi, era isso que você usava quando fazia parte da Raiz? Pela primeira vez, Might Guy entendeu por que era considerado inadequado para a Raiz ou para Anbu. Porque Danzou lhe dissera certa vez que ele não era sombrio o suficiente. Kakashi respirou fundo e suspirou. Cara, talvez o poder desenfreado torne as pessoas cada vez mais gananciosas. A Raiz não é mais a força que um dia protegeu Konoha. Yoru, frio e impassível, observava as monstruosidades da Raiz. Ficou claro que o Danzou deste mundo havia enlouquecido ainda mais com o passar dos anos. Isolem toda a área. Ninguém tem permissão para tocar em nenhum dos registros da Raiz. Tudo deve ser trancado. Ao comando de Yoru, os Jounin presentes imediatamente gritaram ordens e as executaram. As evidências por si só foram suficientes para destruir a Raiz. O restante dos segredos obscuros até mesmo os Jounin temiam examinar para não serem implicados. Tanto Sharingan. Em meio à multidão, Yugayashi, geralmente calmo e sereno, não pôde evitar um arrepio ao ver a parede do Sharingan. Um pensamento aterrador invadiu sua mente. Por que exatamente o clã Uchiha foi dizimado? Será que foi mesmo por causa de um golpe de estado? Ou foi devido à ganância pelo Sharingan deles? Byakugan. Maldito Danzou. A fúria de Yashi explodiu ao avistar um Byakugan na base de pesquisa da Raiz, ainda preso a um cadáver semi-desmembrado. Aquele cadáver pertencia a um Jounin do clã Hyuga que havia caído na Terceira Grande Guerra Ninja. Acreditava-se que para proteger o último Byakugan, o Jounin havia escolhido perecer em uma explosão junto com o inimigo. Mas agora, a terrível verdade foi revelada. Enquanto a liderança de Konoha passava por uma grande reviravolta, dois anciãos, Mitokado Omura e o Tatani Koharu, retornaram aos seus clãs pálidos e tremendo de medo. As ações de Danzou na Raiz não podem ser acobertadas. Com o temperamento de Tsunade, ela certamente se vingará de nós. Eu disse ao Danzou para não ser tão imprudente, mas ele não me ouviu. Você já entrou em contato com Danzou? É tarde demais. Estamos colaborando com ele há anos, e com o clã Sarutobi. O rosto de Mitokado Omura escureceu, e suas mãos trêmulas ajustando os óculos denunciavam seu desconforto. Tsunade é implacável. Ela não nos deu nenhuma chance de destruir as provas com antecedência. O que devemos fazer agora? Koharu Tatani já estava em completo pânico. Se os segredos da Raiz fossem totalmente revelados, ela não conseguia nem imaginar as consequências das coisas em que haviam conspirado com a Raiz ao longo dos anos. Para aqueles que ocuparam posições de destaque por muito tempo, talvez o medo da morte não fosse o mais temido, mas sim o de serem derrubados, perderem todo o seu poder e o respeito aos olhos dos outros. Contate o clã Sarutobi. O clã Sarutobi também está profundamente envolvido nos assuntos da Raiz.
Precisamos unir forças primeiro, ou Tsunade vai nos eliminar um por um. E onde está Danzou? O que ele ainda está fazendo na Terra do Fogo numa hora dessas? Quando o assunto era Danzou, Koharu chegou a proferir palavrões furiosamente. Danzou, se você não voltar agora, vai se tornar um ninja renegado. Capítulo 329. Senju Yoru, o ninja de liberação de madeira. Essa notícia explodiu instantaneamente por toda Konoha e se espalhou pelo mundo ninja em ritmo acelerado. O reaparecimento de um lendário ninja de liberação de madeira do clã Senju foi simplesmente chocante demais, e Konoha nem sequer tentou encobrir o fato. Em vez disso, parecia que estavam divulgando a notícia nos bastidores. Em pouco tempo, toda Konoha ficou sabendo que o clã Senju havia produzido um ninja de liberação de madeira. Mas isso era apenas a superfície. A notícia de um ninja com liberação de madeira ofuscou tudo. No entanto, os membros da alta cúpula dos Jounin de Konoha permaneciam sentados com semblantes sombrios na sala de reuniões dos Jounin. Estes são os relatórios da pesquisa de linhagem sanguínea descoberta na raiz, juntamente com uma quantidade significativa de informações envolvendo os segredos mais profundos da aldeia. Liberação de madeira, Sharingan, Byakugan, os insetos venenosos em nanoescala do clã Aburame, os cães ninja do clã Inuzuka. Nessa reunião de emergência dos Jounin, enquanto uma equipe após a outra de Jounin que investigaram pessoalmente a raiz apresentava suas descobertas, seus rostos sombrios revelavam as atrocidades cometidas pela raiz. Os Jounin presentes explodiram em fúria. Droga! Esta ainda é a nossa Konoha? Pensar que eles ousariam tocar em seu próprio povo. A raiz está completamente mergulhada em trevas. Imperdoável. Como é possível que uma organização como a raiz ainda exista? Um Jounin após o outro, incluindo alguns Jounin especiais, expressaram sua raiva. Konoha não era apenas seu lar, era também seu santuário mais seguro. E no entanto, agora havia sido revelado que a raiz estava realizando todos os tipos de experimentos cruéis em seus aldeões. Era como se uma mão invisível estivesse à espreita na escuridão, pronta para atacar qualquer um, até mesmo eles, algum dia. Tsunade. Nesse momento Jiraiya, que liderava a reunião, tinha o rosto tão sombrio que parecia que água poderia escorrer dele. Ele se virou para Tsunade com a voz rouca enquanto tentava lhe dar algum conselho. Não podemos permitir que as notícias sobre a raiz se espalhem ainda mais. Se isso continuar, toda a vila será consumida pelo medo e pelo caos. Jiraiya não estava exagerando. Esse tipo de revelação poderia realmente mergulhar Konoha no caos. O lugar que eles consideravam seu refúgio mais seguro agora se revelava extremamente perigoso. Como as pessoas poderiam não entrar em pânico? No entanto, Tsunade, que presidia a reunião de emergência dos Jounin, sentou-se firmemente à cabeceira da sala. Sua mão bateu com força na mesa, demonstrando raiva. Esses velhos bastardos foram longe demais ao longo dos anos, conspirando com forasteiros, transformando Konoha em sua força armada pessoal. A partir de agora, emito um decreto em minha qualidade de Quinto Hokage. A partir deste momento, a raiz está oficialmente dissolvida. Todos os departamentos de inteligência, espionagem e assassinato subordinados à raiz serão totalmente integrados a Anbu. As instalações de pesquisa devem ser completamente desativadas. Tsunade não deu a mínima atenção às palavras de Jiraiya. Na verdade, sentiu uma onda de decepção em relação a ele. As lutas políticas, uma vez que a fachada é arrancada, são batalhas de vida ou morte. Pensar em preservar a situação atual era uma piada de mau gosto. Ao mesmo tempo, a notícia sobre a raiz deve ser completamente mantida em segredo. Espero que todos vocês, como Jounin da vila, sirvam de exemplo para os outros. Com as palavras finais e solenes de Tsunade ecoando na sala, os Jounin reunidos imediatamente compreenderam seu significado. Eles assentiram gravemente, respondendo em uníssono. Sim, Hokage-sama. Isso basicamente significava que a questão da raiz deveria ser mantida restrita aos Jounin. Não havia necessidade de a população em geral saber. Ao mesmo tempo, ao verem as ações decisivas e rápidas de Tsunade, muitos dos Jounin, especialmente aqueles de clãs com técnicas secretas, bem como o clã Hyuga, secretamente suspiraram de alívio. A abolição da raiz foi o melhor resultado que eles poderiam esperar. Era como se a espada que pairava sobre suas cabeças finalmente tivesse sido removida. Ao perceber que havia consolidado sua autoridade, Tsunade também soltou um suspiro de alívio, um sorriso de satisfação surgindo em seu rosto. No fim das contas, o mundo ninja ainda era um lugar onde a força falava mais alto. Se fosse apenas ela, talvez não fosse suficiente. Mas com a adição de um ninja de liberação de madeira do clã Senju, um que não era um produto defeituoso de experimentos humanos, e com o chakra aterrorizante que ela havia demonstrado anteriormente diante de tantos Jounin, sua posição como Hokage estava firmemente estabelecida. Agora anúncio. O antigo líder da raiz, Shimura Danzou, que secretamente buscava roubar as linhagens sanguíneas de seus conterrâneos, conduziu experimentos humanos-desumanos em ninjas de Konoha e, com base nas informações descobertas na raiz, chegou a incriminar um dos lendários Sannin, Orochimaru. Por meio deste declaro, em minha qualidade de Quinto Hokage de Konoha, uma recompensa de nível S por Shimura Danzou, um ninja renegado extremamente perigoso. Todos os ninjas de Konoha estão autorizados a capturá-lo ou eliminá-lo à vista. Toda a assembleia de Jounin explodiu em choque, com os olhos arregalados em descrença. Seu Quinto Hokage era verdadeiramente destemido. Rotular diretamente uma oficial de alta patente como uma ninja renegada de nível S? Pensavam que Tsunade, no máximo, prenderia Danzou depois de consolidar seu poder. Quem poderia imaginar que ela iria tão longe? Mas o que se seguiu foi uma onda de entusiasmo, especialmente entre os clãs com linhagens sanguíneas e técnicas secretas. O Hokage-sama é sábio. Hyuga Yashi declarou com lealdade inabalável, alinhando-se firmemente sob a bandeira do Quinto Hokage. Os membros do clã Inuzuka também bateram palmas em concordância, indignados com o fato de seus cães ninja terem sido usados em experimentos. Danzou realmente merecia a morte.
Jiraiya, que inicialmente queria dizer algo, abriu a boca, mas ficou sem palavras. Nesse momento ele olhou para Tsunade em choque. Orochimaru. Essa era a carta na manga de Tsunade contra ele. Se ele ousasse defender Danzou, Orochimaru não teria nenhuma chance de redenção. Durante anos, Jiraiya havia desistido completamente de trazer Orochimaru de volta. Afinal, mesmo que conseguisse capturá-lo, não havia como Konoha aceitá-lo de volta. Mas agora Tsunade havia lançado uma isca tentadora. Se Orochimaru tivesse sido incriminado, talvez ainda houvesse uma chance de ele retornar. No entanto, o plano de colapso durante os exames Chunin, os crimes de Orochimaru. Ao chegar a esse ponto, Jiraiya começou a suar frio. Quando ergueu a cabeça, encontrou o olhar calmo e penetrante de Tsunade e seu coração estremeceu. Tsunade não estava apenas planejando desmantelar a antiga estrutura de poder. Ela iria esmagá-la por completo. Não quebre o estilhaço. Jiraiya, como Jounin de Konoha, espero que você priorize o bem maior. Não deixe que os incontáveis ninjas que sangraram por esta vila continuem a carregar falsas acusações, deixando seus descendentes a chorar em segredo. A voz fria de Tsunade ecoou, carregando um duplo sentido. Enquanto ela se dirigia a Jiraiya, os outros Jounin não puderam deixar de especular. O incidente na raiz já havia exposto a obscuridade política dos 3 Hokages anteriores. Isso significava que todos os altos funcionários daquela época estavam envolvidos. Realizavam experiências com os aldeões, pesquisavam as linhagens sanguíneas da aldeia, nenhum deles era inocente. E então houve o incidente dos exames Chunin. Enquanto todos permaneciam em silêncio em choque, a quinta Hokage, Tsunade, percorreu a sala com um olhar. Seus olhos finalmente pousaram em Kakashi Hatake, Might Guy e Jiraiya, sua expressão carregando um significado mais profundo. Jiraiya, durante o plano de colapso dos exames Chunin, nossos ninjas de Konoha ficaram presos por uma única barreira. Se bem me lembro, você estava na vila naquele momento, assim como Kakashi e Guy. Diante disso, tanto Kakashi quanto Guy começaram a suar frio, abaixando a cabeça envergonhados. O que eles poderiam dizer? Que quando o terceiro Hokage estava cercado, Guy quis resgatá-lo, mas Kakashi o impediu. E Jiraiya? Ele passou a batalha inteira sendo atrasado por algumas bestas invocadas? Nesse momento, Jiraiya sentiu-se completamente humilhado. Tsunade, eu entendo. Dessa vez, Jiraiya não conseguiu limpar seu nome, não importa o que dissesse. Os comentários velados de Tsunade eram um aviso para todos de que a raiz tinha registros do incidente dos exames Chunin, e que agora não era a hora de causar problemas. Nesse momento, Jiraiya sentiu uma profunda frustração. Naquela época, ele de fato se abstivera de intervir, mas não esperava que o velho morresse. Tudo o que ele queria era que o velho reconhecesse suas limitações. O tal plano para sabotar os exames Chunin não passava de brincadeira de criança. Orochimaru simplesmente queria mostrar ao terceiro Hokage que Konoha havia se perdido. O terceiro Hokage renunciou após a terceira grande guerra ninja, e o quarto Hokage assumiu o cargo, apenas para falecer em menos de um ano. O terceiro Hokage reassumiu o cargo de Hokage interino, mas em vez de renunciar após estabilizar Konoha, ele se agarrou ao poder. Era natural que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Depois que vocês, velhos gagás, saíram da aposentadoria de novo, ninguém mais mencionou o quinto Hokage. Esse substituto temporário durou até a morte dele, 13 longos anos. Será que Konoha realmente ficou sem gente? Nem vamos falar de candidatos distantes, mas aqui mesmo na vila, por que não escolheram Jiraiya ou Tsunade naquela época? Principalmente nesses últimos 13 anos, esses velhos rabugentos se tornaram ainda mais gananciosos e descarados depois de tomarem o poder, oprimindo os clãs e os explorando até a última gota. Eles já perderam o apoio do povo há muito tempo. Caso contrário, durante a batalha final do terceiro Hokage, quando o quarteto do som ativou a barreira amaldiçoada, Konoha tinha muitos Jounin. Se tivessem enviado apenas uns 10 para trabalharem juntos, poderiam ter facilmente rompido a barreira. Em vez disso, Jounin como Kakashi Hatake e Might Guy ficaram de braços cruzados o tempo todo. Guy nem sequer abriu o sexto portão. Se tivesse aberto, a formação das 4 chamas violetas não teria resistido a um único chute. E Jiraiya? Ele estava guardando o portão. Ainda mais ridículo, Orochimaru teve ambas as mãos seladas, mas mesmo assim saiu ileso. Todo o exército Jounin de Konoha ficou de braços cruzados. Encontro dos clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani. Tsunade não está nos deixando espaço para viver. Danzou foi classificado como um ninja renegado de nível S. Se ela não nos deixar viver, lutaremos até a morte. Quem Tsunade pensa que é? Sem o nosso apoio, será que ela teria sequer conseguido voltar para se tornar Hokage? Sarutobi. Se o teu espírito ainda persistir, basta olhar para o que o teu discípulo fez. Agora, todos os Jounin da aldeia nos olham com desgosto e exclusão. Há até mesmo a Anbu monitorando nossos clãs. Enquanto os membros da elite dos 3 clãs discutiam acaloradamente as mudanças dos últimos dias, toda a sala de reuniões mergulhou no caos. Após tantos anos, eles haviam se acostumado com seu status elevado e poderoso em Konoha. Serem depostos repentinamente era algo que não conseguiam aceitar. O Tatani Koharu bateu com raiva na mesa. Tsunade. Ela foi longe demais. Como ela se atreve a mandar a Anbu para nos vigiar? Enquanto isso, as mãos e os pés de Mitokado Omura estavam gelados. Quando ouviu que a raiz havia sido derrotado e Danzou classificado como um ninja renegado de nível S, sua visão escureceu e ele quase desmaiou. Acabou. Tsunade vai nos aniquilar completamente. Os rostos de Mitokado Omura e o Tatani Koharu empalideceram, seus lábios tremeram. Naquele momento, sentiram como se tivessem perdido toda a esperança. Em frente à mansão do Daimyo na Terra do Fogo. Lord Danzou, estamos prontos para partir. Então vamos nos preparar para voltar à aldeia.
Danzou, com o olho coberto, apoiava-se em uma bengala com uma expressão calma. Cercado por agentes da raiz, sua partida foi grandiosa, comparável à dos líderes das 5 grandes vilas ninja. Lentamente, ele iniciou sua jornada de volta para a vila. Nesse instante, um falcão mensageiro passou voando. Danzou ergueu a cabeça indiferentemente, franziu levemente a testa e murmurou friamente. O que diabos Tsunade poderia ter de tão urgente a ponto de precisar usar um falcão mensageiro? Ela realmente não sabe como se comportar como Hokage. Danzou bufou de insatisfação, com o coração cheio de desprezo. Como alguém como Tsunade poderia ser adequada para ser Hokage? Deveria ter sido ele. Lolord Danzou, isto é ruim. Um dos agentes da raiz que receberá a mensagem do falcão e abrirá sem expressão, congelou subitamente, suas pupilas contraindo-se em choque. Seu tom imediatamente revelou um raro traço de pânico. Essa reação foi chocante. Os agentes da raiz deveriam ser ferramentas sem emoção. Ao ver o pânico de seu subordinado, o rosto de Danzou escureceu de raiva. Inútil. O ninja da raiz jamais deve hesitar ou entrar em pânico sob quaisquer circunstâncias. Antes que pudesse terminar de repreender, Danzou pegou a mensagem para si. Ao ler o conteúdo, sua expressão tornou-se ainda mais sombria que a de seu subordinado. Seu rosto se contorceu em uma carranca grotesca. Finalmente Shimura Danzou soltou um rugido enfurecido. Tsunade, Tsunade, como você ousa? Como você ousa? O rugido estava repleto de desespero e fúria, quebrando completamente sua compostura. Os agentes da raiz ao seu redor trocaram olhares perplexos, atônitos com a perda de controle de seu líder. Os ninjas da raiz não deveriam manter a calma? Por que o líder deles? Inúteis. Inúteis, todos vocês são inúteis. A mensagem era de Mitokado Omura e Utatani Koharu, informando Danzou sobre o golpe repentino de Tsunade na vila. Ela já havia começado a desmantelar a raiz. Danzou ainda não sabia que havia sido classificado como um ninja renegado de nível S. A notícia de que Danzou era um ninja renegado só havia sido transmitida aos Jounin de Konoha, acompanhada de uma ordem de silêncio rigorosa. O plano era esperar Danzou voltar, prendê-lo e então divulgar oficialmente a notícia. Após invadir a raiz, Tsunade chegou a isolar os clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani, colocando sob vigilância constante para evitar qualquer vazamento de informações. E quanto ao pequeno grupo de pessoas do clã Shimura? Eles praticamente torciam para que essa velha relíquia retornasse e se deixasse matar. Só então poderiam viver vidas normais. O clã Shimura havia sofrido sob o domínio de Danzou por tempo demais. Atenção, todos vocês! De volta a Konoha a toda velocidade. Shimura Danzou, enfurecido, rasgou a mensagem em pedaços. Se ele não retornasse logo, a raiz deixaria de existir. A atitude de Tsunade foi implacável. Danzou percebeu tudo claramente. Tratava-se de um ataque calculado e premeditado. Ela havia se aproveitado de sua ausência para destruir sua base de operações. Danzou e seu grupo correram de volta para Konoha, sem saber que uma enorme teia os aguardava para enredá-los. Entretanto, o covil da raiz já havia sido completamente desmantelado, restando apenas um punhado de sobreviventes. Gabinete do Hokage. Droga! Aquela velha bruxa! Naruto! Kakashi franziu a testa e interrompeu severamente o desabafo de Naruto. Mas Naruto não recuou, encarando Tsunade com raiva. Por que vocês não deixam o Konohamaru entrar no prédio do Hokage? Isso não é justo. Naruto, você sabe o que está dizendo? Konohamaru queria entrar no arquivo ninjutsu. Nem mesmo Shizune conseguiu se conter e se adiantou para conversar com Naruto, tentando convencê-lo do contrário. Mas Naruto, como sempre, não demonstrou nenhuma intenção de ceder, declarando com ar de superioridade. E daí? Konohamaru sempre teve permissão para entrar antes, então por que não agora? Naruto, com sua personalidade impetuosa e impulsiva, às vezes podia ser muito irracional. Ele não ouvia nenhuma explicação, só acreditava no que achava certo. Capítulo 330. Dentro do escritório do Hokage, Tsunade, que sempre vira Naruto como o irmão mais novo infantil, agora parecia visivelmente irritada. Naruto, você não é mais um pirralho ignorante. Agora você é um ninja maduro. Na época em que Naruto era um novato ingênuo e impulsivo, ninguém se importava com suas travessuras. Pelo contrário, até as achavam adoráveis. Mas agora que ele havia crescido, poucas pessoas tinham paciência para tolerar seu comportamento. Tsunade, frustrada, olhou para Naruto. Aos seus olhos, o garoto que ela um dia considerou um irmãozinho não havia amadurecido nada ao longo dos anos. Era decepcionante. Ela não pôde deixar de pensar. Se não fosse por ela ocupar o cargo de Hokage, Naruto teria a liberdade que desfrutava em Konoha? Vovó Tsunade. Naruto tentou protestar, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Kakashi o interrompeu imediatamente com uma voz fria e severa. Naruto, chega! Dirija-se a ela como Senhor Hokage. Dada a liderança rigorosa e decisiva de Tsunade nos últimos tempos, todos os ninjas de Konoha estavam apreensivos. Kakashi não podia permitir que Naruto agisse de forma imprudente. Até mesmo Sakura, que estava ao lado, percebeu a tensão e rapidamente segurou Naruto, tentando acalmá-lo. Naruto, não faça cena. Como é que eu sou que estou causando toda essa confusão? Enquanto Kakashi lutava com o aluno problemático de sua equipe, a porta do escritório se abriu de repente. Quando Yoru apareceu, as pupilas de Naruto se contraíram instantaneamente. Sakura, ao lado dele, ficou igualmente chocada. Isso é impossível. Naruto, pare agora mesmo. Um clarão amarelo passou velozmente e Kakashi, atônito, gritou com urgência. Mas Naruto, ao ver Yoru, imediatamente exibiu uma expressão furiosa e rugiu. Aquele que matou Sai. Liberação de madeira. Técnica de amarração silenciosa por estrangulamento. Num instante, cipós de madeira irromperam do chão. O punho cerrado de Naruto, desferido com raiva, parou a poucos centímetros do rosto de Yoru. Preso pelos cipós, Naruto só conseguiu encarar Yoru, cuja calma permaneceu inabalável enquanto o olhava.
Naruto! Não faça isso, Naruto! Assim que Naruto foi contido pela liberação de Madeira, Kakashi e Shizune reagiram imediatamente. Kakashi se colocou protetoramente na frente de Tsunade, enquanto Shizune correu para impedir as ações impulsivas de Naruto. Naruto, este é o Lorde Senju Yoru. Você se enganou de pessoa. Shizune explicou apressadamente. No entanto, Naruto, preso pelos cipós de madeira, continuou a encarar a figura à sua frente. Ele estava convencido, não havia erro em seu julgamento. Sua natureza teimosa não lhe permitia duvidar de si mesmo. Kakashi-sensei, vocês estão todos sendo enganados. Ele é o Uchiha de outro mundo. Silêncio! Antes que Naruto pudesse terminar, Tsunade bateu com a mão na mesa, a voz carregada de raiva. Naruto Uzumaki Genin. Se você não consegue nem seguir as regras mais básicas de sigilo ninja, então tire essa bandana. A explosão de Tsunade deixou Naruto atônito e sem palavras. Mas estou dizendo a verdade. Ele realmente é. Naruto, regras de confidencialidade para missões de classe S. Shizune interveio rapidamente, tentando acalmar Naruto. Enquanto isso, Yoru manteve a compostura com uma expressão indiferente ao passar por Naruto e Sakura. Suas palavras calmas, no entanto, fizeram os olhos de Sakura se arregalarem de medo. Parece que todos vocês têm um medo terrível de mim. Naruto! Kakashi conteve Naruto rapidamente antes de se curvar para Tsunade e conduzir o garoto para fora da sala. Sakura, paralisada por um instante, seguiu-os rigidamente. Ao se virar, avistou a figura calma de Yoru e a expressão significativa no rosto de Tsunade, o que lhe causou inquietação. Duas pessoas idênticas podem existir em mundos diferentes, mas como Uchiha Yoru poderia se tornar Senju Yoru? Assim que a porta do escritório rangeu ao fechar, Tsunade bufou friamente e lançou um olhar fulminante para Yoru. Você fez isso de propósito, não foi? Tsunade, você está me acusando injustamente. Afinal, agora sou um ninja de Konoha. É só uma questão de tempo até eu encontrar o Naruto e os outros. O que você quer que eu faça? Me esconda deles para sempre. Tsunade suspirou, massageando as têmporas em frustração. Ela não se deu ao trabalho de esconder a conversa de Shizune, que estava por perto, com o rosto pálido. O incidente da veia do dragão, classificado como classe S. Shizune, estava presente quando Naruto, o capitão Yamato e os outros retornaram daquela missão. Na época, ela pensou que fosse um genjutsu elaborado. Mas com base nos relatos deles, parecia real, e foi por isso que uma ordem de silêncio foi emitida, para garantir que ninguém vazasse os detalhes. Do início ao fim, apenas 5 pessoas em Konoha sabiam a verdade: Yamato, Naruto, Sakura, Tsunade e Shizune. Nem mesmo Kakashi estava totalmente informado. É claro que Sai, que havia morrido, provavelmente também sabia. Shizune, acalme-se. Tsunade, percebendo as mãos trêmulas de Shizune enquanto servia o chá, respirou fundo e a tranquilizou. Shizune, você é a pessoa em quem mais confio. Há algumas coisas que não quero esconder de você. Não foi apenas por causa dos anos de companheirismo de Shizune. Durante o incidente da veia do dragão, Shizune permaneceu ao lado de Tsunade sem questionar. Essa lealdade foi o motivo pelo qual Tsunade escolheu confiar nela. Enquanto Tsunade explicava tudo, a expressão de Shizune mudou de pálida para chocada e finalmente para incredulidade. Seus olhos se arregalaram enquanto ela se esforçava para compreender o que acabará de ouvir. O quarto Hokage. Tsunade assentiu com relutância. Isso mesmo. Ele é o quarto Hokage de outro mundo. Espera, então, 2 vilas de Konoha, 2 Hokages trabalhando juntos? A mente de Shizune fervilhava com a revelação. Enquanto Shizune tentava assimilar tudo, Tsunade se virou para Yoru com uma expressão séria. Com a sua presença aqui, Kakashi, Jiraiya e os outros notarão o comportamento de Naruto. O subtexto era claro. Mesmo sendo ambos Hokages, Uchiha Yoru não podia agir de forma imprudente com seus companheiros ninjas de Konoha. Yoru compreendeu a implicação de Tsunade e deu um leve sorriso. Não se preocupe. Eu não iria tão longe. Afinal, esta Konoha também é a minha vila. Tik, eu sou a quinta Hokage. Tsunade retrucou, reafirmando sua autoridade. Shizune, que estava por perto, ficou impressionada. Ela percebeu que 2 Hokages de mundos diferentes estavam sentados juntos, discutindo planos para o futuro de Konoha e traçando estratégias para consolidar seu poder. Por um instante, Shizune pensou que Tsunade parecia uma pessoa astuta e ardilosa, com grandes ambições, e ela, Shizune, era sua cúmplice de confiança. Contudo, inesperadamente, um pensamento estranho surgiu na mente de Shizune. Talvez essa Tsunade ambiciosa seja uma coisa boa. Shizune balançou a cabeça para afastar a ideia, mas, no fundo, não conseguia negar seus sentimentos. Afinal, Tsunade havia passado por tanta dor e perda. Vê-la agora, cheia de energia e determinação, fez os olhos de Shizune se encherem de lágrimas. Talvez essa fosse a Tsunade que Konoha realmente precisava. Enquanto Shizune elaborava estratégias em silêncio, totalmente preparada para auxiliar Lady Tsunade na construção de uma base sólida para Konoha, Tsunade e Yoru tinham uma conversa que ela não conseguia compreender totalmente. E aí? Descobriu alguma coisa? Você não viria ao meu escritório sem motivo? Perguntou Tsunade com um leve bico, uma expressão rara, quase sedutora, que Shizune nunca tinha visto nela antes. Sob o olhar de Shizune, a expressão de Yoru gradualmente tornou-se séria. Ele assentiu e respondeu, eu descobri algo. Parece que os 2 mundos são diferentes do que imaginávamos. Yoru esfregou as têmporas e tirou um pergaminho antigo e desgastado que parecia ter uma longa história. Este pergaminho foi descoberto na base da raiz. No meu mundo, quando derrubei o regime do terceiro Hokage e confisquei as propriedades da raiz, não havia itens como esses. Claro, você pode argumentar que a raiz sob o comando de Danzou neste mundo teve uma década a mais ou menos para se desenvolver, o que naturalmente levou a diferenças. Mas posso afirmar que já enviei pessoas ao meu mundo para investigar, e elas não encontraram nada parecido. Enquanto Yoru desenrolava lentamente o pergaminho, a curiosidade de Tsunade foi despertada. Seus olhos se estreitaram ao ver o conteúdo. Isso é,
Após ler os registros, o rosto de Tsunade escureceu de raiva. Droga, este é um pergaminho do clã Senju. Eu sabia. Quando saí da vila, aqueles bastardos vasculharam os pertences do clã Senju. Malditos sejam. O pergaminho continha registros do período Sengoku, escritos da perspectiva do clã Senju. Descrevia uma arma de guerra terrível que outrora pertenceu ao clã Uchiha, uma arma tão poderosa que até mesmo o clã Senju a temia. Por fim, durante o período Sengoku, o Senju, juntamente com os clãs Sarutobi, Uzumaki e outros, selaram essa arma suprema do clã Uchiha. Isso não pode ser real, disse Tsunade, com uma expressão que misturava descrença e frustração. Já faz tanto tempo. Mesmo que fosse tão poderoso, já teria virado pó. Ela olhou de volta para o pergaminho, que descrevia a arma suprema do clã Uchiha como nada mais do que um par de Mangekyou Sharingan. Pode não ser falso, respondeu Yoru, balançando a cabeça. Os registros indicavam algo muito maior do que aparentavam. Ele quase podia deduzir a verdadeira natureza daquela suposta arma. Uchiha Ikari, murmurou Uchiha Yoru em voz baixa. A aparência amarelada e antiga do pergaminho indicava sua longa história, mas as implicações de seu conteúdo fizeram o coração de Yoru disparar. Este mundo, ele percebeu, guardava muito mais segredos do que ele havia imaginado. Não era de admirar que Orochimaru fosse tão obcecado em desvendar a verdade sobre o mundo. Até mesmo Yoru estava intrigado. Se suas suspeitas estivessem corretas, então a arma suprema era de fato Uchiha Ikari. Uma personagem de um jogo aparecendo aqui? Bem, este já era um mundo de anime. Adicionar uma personagem de jogo não era tão absurdo assim. É exatamente como eu, disse Yoru. Em outro mundo eu existo, mas neste mundo não há registro de mim. O que parecem ser mundos paralelos são fundamentalmente diferentes em certos aspectos. As palavras de Yoru brilhavam com intriga, seus olhos reluziam de curiosidade. Os mistérios do mundo estavam se revelando camada por camada, e era fascinante. Tsunade franziu a testa ao ouvir isso. Embora a descoberta fosse intrigante, sua prioridade continuava sendo Konoha. Yoru, o local mencionado neste registro é incrivelmente vago. Você pretende ir para lá? Depois que você terminar de cuidar dos assuntos da vila, acho que será hora de investigar, disse Yoru com um sorriso. A ideia de descobrir a existência de Uchiha Ikari era tentadora demais para ser ignorada. E quanto a Kakashi e Jiraiya? Naruto certamente contará tudo a eles, perguntou Tsunade, visivelmente preocupada. Ela não queria que a situação se agravasse a ponto de colocar vidas em risco. Yoru deu uma risadinha e minimizou a preocupação dela. Tsunade, você está pensando demais nisso. A Tsunade deste mundo, pensou Yoru, era cautelosa demais. Talvez fosse porque esta era a primeira vez que ela consolidava poder e ainda não estava acostumada com a sensação. Relaxe. Se eles visitarem o outro mundo para coletar informações, Kakashi é inteligente o suficiente para entender a situação. Tudo o que estamos fazendo é para o benefício de Konoha, então ele não vai se opor. Quanto a Jiraiya, um sorriso zombeteiro surgiu no rosto de Yoru enquanto ele balançava a cabeça. O Jiraiya deste mundo, francamente, é inútil, exceto por sua força. Quando se trata de decisões importantes, tudo o que ele faz é fugir e deixar as coisas para o destino. No meu mundo, quando aquele sábio tarado vagava por aí em busca da criança da profecia, eu visitei o Monte Myoboku. Depois disso, o velho sábio sapo nunca mais mencionou a profecia. Jiraiya também chegou a uma conclusão. A curiosidade de Tsunade foi despertada. Que descoberta! Yoru sorriu de canto, erguendo o punho. Esta é a verdade. Tsunade caiu na gargalhada, agarrando a barriga e batendo na mesa. Ha. Finalmente entendi por que o Jiraiya do seu mundo estava tão motivado. É porque você deu um soco nele. Yoru sorriu e assentiu. O velho sábio sapo do Monte Myoboku era inegavelmente poderoso, mas também era velho. Depois de levar uma surra daquelas, havia entrado no sono mais profundo que já experimentara. Jiraiya, perplexo, nunca mais mencionou a profecia. Sério, uma profecia para determinar o destino do mundo ninja? Então, qual é o sentido de ser um ninja? É melhor ficar só sonhando com isso, zombou Yoru. Você tem razão, concordou Tsunade. Com a personalidade de Jiraiya, mesmo que ele soubesse sua verdadeira identidade, ele simplesmente ficaria em silêncio diante de um poder tão avassalador. Afinal, não temos motivos para prejudicar Konoha. Se Konoha estivesse realmente em perigo, Jiraiya lutaria até a morte, mas apenas se não houvesse outra escolha. O título de Jiraiya Valente não era apenas para inglês ver. Jiraiya era alguém que respeitava o poder. Contanto que Yoru não prejudicasse Konoha, Jiraiya se submeteria, assim como fazia vista grossa para as irregularidades da administração do terceiro Hokage, incluindo as de Danzou. Na verdade, Jiraiya era um ninja competente, mas um político péssimo. Ele evitava conflitos e deixava tudo ao destino, mesmo quando sabia que estava errado. Assim que esses detalhes forem resolvidos, será hora de partir, murmurou Yoru, estreitando os olhos. Kakashi e Jiraiya, esses eram fáceis de lidar. Talvez trazer pessoas de outro mundo para substituir alguns ninjas aqui tornasse as coisas mais interessantes. Capítulo 331. Konoha. Naruto, tudo o que você está dizendo é verdade? Nesse momento, tanto Kakashi quanto Jiraiya estavam com o rosto tomado pelo choque. Ao ouvirem Naruto revelar a informação sobre Senju Yoru, que ele era uma pessoa de outro mundo, os dois acharam difícil de acreditar. Até Sakura, que estava por perto, assentiu com a cabeça e disse com a voz rouca. Kakashi-sensei, Lord Jiraiya, tudo que Naruto disse é verdade. Há pouco tempo recebemos ordens para realizar uma missão em Horan, na Terra do Vento, e então esse incidente ocorreu. Se Naruto era o protagonista impetuoso que centrava o mundo em torno de seus ideais, então a natureza interior de Sakura era mais próxima do egoísmo. Ou talvez quase todos neste mundo fossem anormais. A única pessoa que parecia normal, Uchiha Sasuke, era tratada como uma exceção.
o massacre de seu clã. Esse ódio não deveria ser vingado? Se eles eram realmente companheiros de vida ou morte, Naruto e Sakura não deveriam ter unido forças para ajudar Sasuke a se vingar e depois persuadi-lo a retornar? Em vez disso, eles continuaram implorando para que ele voltasse e deixasse o ódio de lado. Foi um absurdo. Senhor Jiraiya. Kakashi conteve o choque e olhou para Jiraiya. Aquilo não parecia ser uma ilusão. Jiraiya, por sua vez, sentiu um arrepio na espinha. Ele já sabia que não muito tempo atrás, Yamato havia liderado o time 7 em uma missão, durante a qual Sai havia morrido e Naruto havia ficado gravemente ferido e hospitalizado. Ele até sabia dos eventos em Horan e na outra linha do tempo. O que mais o chocou, no entanto, foi a atitude de Tsunade. Se Senju Yoru fosse de fato o Uchiha Yoru de outro mundo, então Tsunade já teria estabelecido contato com esse mundo, ou talvez até mesmo formado uma aliança com ele. O que exatamente Tsunade estava planejando? Então essa pessoa é o Uchiha Yoru de outro mundo. Se ele se infiltrou na vila, deve estar tramando algo. Naruto falou com raiva, como se alguém estivesse tentando destruir sua vila. Sakura sentiu repetidamente ao lado dele. Mas naquele instante, uma voz ecoou de repente. Ao ouvi-la, as pupilas de Sakura se contraíram e um traço de medo cruzou seu rosto. Neste mundo, haviam se passado apenas alguns meses desde os eventos em Horan. No entanto, no outro mundo, mais de 10 anos haviam se passado. O que eles disseram é verdade. Agora, Kakashi e Jiraiya, o que vocês dois planejam fazer? Uma voz calma e provocadora soou. A figura de Yoru apareceu lentamente atrás deles, caminhando em sua direção sem pressa. Ao ouvir a voz, Naruto virou a cabeça rigidamente, o rosto contorcido de raiva. Foi você quem matou Sai. Antes que o impulsivo Naruto pudesse agir de acordo com seu desejo de vingança, Kakashi e Jiraiya rapidamente se colocaram à sua frente. Quem são vocês? Qual o propósito de virem ao nosso mundo? A expressão de Kakashi tornou-se sombria, e ele já segurava uma kunai na mão, totalmente preparado. De acordo com o relato de Naruto, a destreza em batalha desse homem de outro mundo excedia em muito a de um shinobi comum. O rosto de Jiraiya também escureceu, demonstrando seriedade. O que você e Tsunade estão planejando? Jiraiya entendia Tsunade melhor do que a maioria. Ela não era alguém que mudava de ideia facilmente. Sua atitude nesse assunto o deixou perplexo. Ele simplesmente não conseguia acreditar que ela faria algo para prejudicar Konoha. Ao ver as expressões sérias de Jiraiya e Kakashi, Yoru sorriu satisfeito. Pelo menos eles eram mais sensatos do que o impulsivo Naruto. Parece que podemos ter uma conversa adequada. Deixe-me apresentar-me. Sou Uchiha Yoru, o quarto Hokage de Konoha, de outro mundo. Ao ouvirem essa autoapresentação, Kakashi e Jiraiya ficaram imediatamente atonitos com a mente a mil. Ele alegava ser o Hokage de outro mundo. Até Sakura e Naruto ficaram perplexos. Impossível. Enquanto Naruto gritava incrédulo, Yoru sorriu de canto. Ignorância é uma coisa, mas não se pode faltar bom senso. No seu mundo, passaram-se apenas alguns meses, mas no meu já se passaram mais de 10 anos. Por que eu não posso me tornar Hokage? Ou você acha que o único caminho correto é idêntico ao do seu mundo? O mundo inteiro está errado simplesmente porque não se alinha com a visão de Uzumaki Naruto? Naruto o encarou furiosamente. O que mais o irritava era como alguém como Yoru poderia se tornar Hokage. Se ele era um Hokage, por que matou Sai? Mesmo que não fossem da mesma vila, ambos eram shinobi de Konoha. Naruto e Sakura ficaram pálidos, incapazes de assimilar o que acabavam de ouvir. Jiraiya e Kakashi, no entanto, estavam imersos em pensamentos com expressões sérias. Yoru havia deixado sua posição clara. Agora você entende por que seu Hokage escolheu trabalhar comigo. O olhar calmo de Yoru recaiu sobre eles enquanto ele continuava balançando a cabeça. Konoha enfraqueceu porque vocês se apegaram a tradições ultrapassadas. Vocês podem argumentar que a mudança traz instabilidade, mas Tsunade viu o meu mundo. Ela testemunhou a força que a mudança pode trazer, provando que o nosso caminho está correto. Quanto à instabilidade que você teme, isso é apenas uma desculpa para manter a situação atual. Jiraiya ficou particularmente abalado. Um Hokage de outro mundo havia se aliado ao Hokage deles? Estava ficando cada vez mais claro para ele porque Tsunade vinha consolidando o poder de forma tão decisiva. Quaisquer que fossem as ambições de Yoru, essa aliança era uma chance de fortalecer Konoha. Isso explicava as ações rápidas e decisivas de Tsunade para garantir o controle da vila. Se Konoha enfrentasse um futuro incerto, sua única opção era se fortalecer. Então, o que você vai escolher? O tom descontraído de Yoru ressoou enquanto Kakashi balançava a cabeça levemente. Com base nas informações que Naruto e os outros haviam reunido, interferir em outro mundo, independentemente das intenções, causou consequências significativas. A missão em Horan havia perturbado o equilíbrio daquele mundo. A morte de Sai não podia ser atribuída nem mesmo a Yoru. Mais importante ainda, Yoru também era um Hokage, um líder de Konoha, embora em outro mundo. Este mundo é realmente chocante, murmurou Kakashi com um sorriso amargo, seu olho visível refletindo uma profunda complexidade. Em outro mundo, ele era aluno desse homem. Agora sua mente estava a mil. Sábio tarado e Kakashi-sensei, não deem ouvidos às besteiras dele. Naruto gritou com raiva, apontando para Yoru com total hostilidade. Durante todo o tempo, Yoru ignorou completamente os acessos de raiva de Naruto. Para ele, Naruto não passava de uma mosca irritante. É mesmo? Acha que estou mentindo? Por que você não vai perguntar ao Sasuke? Sasuke? Naruto e Sakura ficaram perplexos. Como Sasuke pôde ir para o seu mundo? Se você consegue atravessar, por que Sasuke não consegue? Retrucou Yoru com um olhar zombeteiro que fez Naruto ranger os dentes. A preocupação de Naruto em encontrar Sasuke o fez esquecer momentaneamente a morte de Sai. O desprezo de Yoru por Naruto aumentou ainda mais.
A propósito, Sasuke também retornou a este mundo. Se você quiser encontrá-lo, é melhor se apressar. Antes que Yoru terminasse de falar, Naruto já estava gritando e correndo para encontrar Sasuke, com Sakura logo atrás dele. Ao ver os dois partirem, Yoru deu um sorriso de canto e se virou para Kakashi e Jiraiya. Estes são os discípulos que você treinou? Tanto Jiraiya quanto Kakashi coraram de vergonha. O comportamento de Naruto realmente os deixou envergonhados. Tsunade está determinada a explorar as fraquezas da vila, disse Yoru calmamente. Mas primeiro, por que vocês não visitam meu mundo e veem com seus próprios olhos? Acho que entenderão melhor as decisões do seu quinto Hokage então. Enquanto as palavras de Yoru ecoavam, Kakashi e Jiraiya trocaram um olhar solene, com expressões carregadas de reflexão. Ao mesmo tempo, enquanto Tsunade usava seus métodos estrondosos para consolidar o poder, expulsando todos os sanguessugas deixados pelo regime do terceiro Hokage que estavam se aproveitando de Konoha, os três grandes clãs se enchiam de raiva e insatisfação. A raiz foi dissolvida. Shimura Danzou foi designado como ninja renegado de nível S. Pior ainda, todos os ninjas dos três clãs estavam proibidos de deixar a vila caso retornassem, pois estavam sob ordem de confinamento. O motivo era simples: assim que Danzou fosse capturado, as restrições aos três clãs seriam suspensas. Quanto ao clã Shimura, eles comemoravam em casa batendo palmas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mal podiam esperar para que o líder do clã fosse preso, na sala secreta dos clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani. Isso é demais. Como ela se atreve? Como Tsunade se atreve a fazer isso? Agora até os Zambu estão nos observando. A raiva dentro dos três clãs aumentou, e alguns chegaram a cogitar a ideia de um golpe de estado. Não podemos deixar Tsunade continuar agindo de forma imprudente. Exatamente. Todos os ninjas que tínhamos em posições de alto escalão foram eliminados. Se isso continuar, nos tornaremos os próximos Uchiha. Isto é rebelião. Se conseguirmos colocar Tsunade no cargo de Hokage, podemos derrubá-la. Ao ouvirem as discussões cada vez mais furiosas e fanáticas das elites dentro dos três clãs, Utatani Koharu e Mitokado Omura empalideceram e ficaram com semblantes sombrios. Omura, não conseguimos enviar nossas mensagens agora. Danzou provavelmente está voltando. Se algo acontecer com ele, realmente não teremos mais nenhuma chance. Enquanto Koharu falava, um lampejo de pânico passou por seus olhos. Se Danzou tivesse acabado com eles, não lhes restaria nenhuma esperança. Pelo menos por enquanto, eles ainda tinham o clã Sarutobi. Com base na força geral do clã Sarutobi combinada com suas tropas, eles ainda tinham uma chance de lutar. Mitokado Omura, percebendo a mudança na situação, não pôde evitar um arrepio na nuca e suspirou. Tsunade é implacável, muito mais do que Hiruzen jamais foi. Ela é rápida e decisiva, não nos dando espaço para respirar. Agora, ela ousou rotular Danzou como um ninja renegado de rank S e ordenou sua execução. Temo que as coisas também não terminarão bem para nós. As palavras de Omura refletiam os pensamentos de todos os membros da alta cúpula dos três clãs. Tsunade é implacável demais. Danzou é um ancião de Konoha, pelo amor de Deus. Você poderia simplesmente consolidar o poder através de lutas políticas, mas em vez disso, usou a questão da raiz para rotulá-lo diretamente como um ninja renegado de rank S. Ela está tentando destruí-lo completamente. Não lhe dá nenhuma chance de sobreviver. E quanto a eles? Ao longo dos anos, os três grandes clãs estiveram intimamente ligados a Danzou. Dizer que eles não lucraram com sua associação com a raiz seria um completo absurdo. Se Danzou caísse, eles seriam os próximos. Com os métodos atuais de Tsunade, parecia que uma espada pairava sobre suas cabeças. Precisamos agir enquanto ainda temos uma chance. Isso mesmo. Tsunade e seu povo ainda não anunciaram nada publicamente porque estão tentando atrair Danzou de volta. Isso significa que eles não mobilizaram nenhuma força ninja externa. Com apenas os ninjas dentro da vila, ainda temos uma chance. Se as duas famílias se aliarem a nós, o clã Sarutobi, e usarmos os mesmos métodos estrondosos, Tsunade não terá nem tempo de reagir. Nós a derrubaremos e instalaremos um novo Hokage. É preciso reconhecer que a ambição humana não conhece limites. Especialmente para aqueles que antes estavam no topo, aqueles que ocupavam cargos de alto escalão em Konoha. Agora, não só haviam sido destituídos do poder, como também estavam sob vigilância. Esse tipo de exclusão e repressão não é algo que a maioria das pessoas consiga suportar. Eles estavam acostumados a estar no auge do poder, e agora haviam sido relegados à lama. Uma vez que alguém se acostuma a exercer poder, é insuportável vê-lo completamente arrancado de si, principalmente quando ainda tinham força nas mãos. Não podemos mais hesitar. Ao menos Danzou pode conter parte das forças de Tsunade. Após trocarem olhares, as indecisas Koharu e Omura ficaram cada vez mais agitadas. Se Tsunade ousou classificar Danzou como um ninja renegado de nível S hoje, ela ousaria fazer o mesmo com todos eles amanhã. Seja por poder ou por sobrevivência, eles tiveram que revidar. As mãos de Danzou não estavam limpas, mas as deles também não. Dentro do escritório do Hokage. Hokage-sama, há uma atividade significativa em curso nos três clãs, especialmente na família Sarutobi. Ao ouvir o relatório da Anbu, o rosto de Tsunade escureceu de raiva. Ela bateu com força na mesa e gritou furiosamente. O que esses dois velhos tolos estão tentando fazer? Só porque perderam o poder, querem dar um golpe de estado? E o clã Senju naquela época? Informem a Anbu para que os monitorem de perto 24 horas por dia. Sim, Shizune. Envie ordens imediatamente aos clãs Hyuga, Yamanaka, Nara, Akimichi, Inuzuka e Aburami. Faça com que seus líderes compareçam ao escritório do Hokage. Sim, Tsunade estava furiosa. Ela pensara que suas ações rápidas e decisivas assustariam aqueles velhos gananciosos e os fariam se submeter, permitindo que ela deixasse as coisas para lá. Mas ela havia subestimado a ganância da natureza humana.
Se fosse um cargo comum, a sua remoção geraria algumas reclamações, mas seria só isso. Mas suas posições anteriores lhes davam poder de decisão sobre Konoha. Eles eram essencialmente os Hokages das sombras. E agora, Tsunade os havia destituído de tudo isso sem hesitar. A diferença psicológica era enorme. Pior ainda, eles já estavam acostumados a usar métodos desonestos, então podiam facilmente imaginar o que Tsunade poderia fazer com eles. Se estivessem no lugar dela, eliminariam seus inimigos sem piedade. Portanto, seja por poder ou por sobrevivência, esses dois velhos tolos estavam conduzindo os 3 grandes clãs pelo mesmo caminho que os Uchiha haviam trilhado. Capítulo 332. Gabinete do Hokage. Tsunade bateu com raiva na mesa, sua voz ecoando pelo escritório. Uzumaki Naruto. Como quinto Hokage de Konoha, estou lhe dando uma ordem direta. Seja Senju Yoru ou Uchiha Yoru, não importa. Como ninja, você vazou informações confidenciais de forma imprudente, ignorando flagrantemente as regras e regulamentos desta vila. O que exatamente você está tentando fazer? Naruto, sem querer recuar, gritou desafiadoramente. Eu só contei para o sábio tarado e para o Kakashi-sensei. Calha a boca. Eles não são ninjas de Konoha? Ou você está dizendo que não é um ninja de Konoha? Tsunade reprimiu sua fúria, mal conseguindo se conter. Ela não conseguia acreditar que depois de todos esses anos, Jiraiya tivesse sido tão descuidado ao ensinar seu pupilo. Mesmo agora, depois de tanto tempo, Naruto continuava sendo o mesmo garoto imprudente. Quando você tinha 12 ou 13 anos, eu podia desculpar suas ações porque você ainda era uma criança. Mas agora você tem 17 anos, Naruto. Seu olhar se voltou bruscamente para Sakura. Aruno Sakura, o que você está pensando, correndo atrás do Naruto desse jeito? A raiva de Tsunade explodiu ao olhar para sua discípula, pensando consigo mesma o quão tola Sakura havia se tornado. Cada vez que Sasuke era mencionado, a racionalidade de Sakura desaparecia completamente, consumida por seus sentimentos por ele. Será que ela estava cega quando decidiu aceitar Sakura como sua aprendiz? E de fato, sua discípula não a decepcionou. Sakura imediatamente caiu de joelhos no escritório, chorando com o rosto tomado por mágoa. Tsunade-sensei, por favor, me diga onde Sasuke está. Eu só quero trazê-lo de volta. A raiva de Tsunade transbordou. Ela queria abrir a cabeça deles para ver o que havia lá dentro. Um deles era barulhento e imprudente, revelando informações confidenciais a Jiraiya e Kakashi no momento em que foi instruído a mantê-las em segredo. A outra vivia chorando, implorando para que Sasuke voltasse. Eles formavam uma dupla perfeita, um par de ninjas desastrados. Suficiente. Após respirar fundo algumas vezes para se acalmar, Tsunade olhou para Shizune, que tentou intervir discretamente. Shizune, nem tente argumentar com esses dois. Quando Tsunade abriu os olhos novamente, sua expressão era gélida. Olhando para Naruto e Sakura, havia agora um toque de apatia em seu olhar, como se ela tivesse desvendado suas verdadeiras naturezas. Como ninjas de Konoha, vocês dois sabiam da importância de informações confidenciais e mesmo assim as vazaram. Naruto, se você não fosse o Jinchuriki da Kyuubi, filho do 4º Hokage ou aluno do Jiraiya, já seria considerado um ninja renegado. E você, Sakura, se eu não fosse o 5º Hokage, estaria chorando em uma cela agora mesmo. Ninja renegado. As palavras frias ecoaram no ar, e a seriedade de Tsunade deixou Sakura momentaneamente atonita. Ela olhou para sua mestra em choque, a realidade de suas palavras finalmente se revelando para ela. Até mesmo o rosto de Naruto se enrijeceu, incapaz de acreditar que a familiar e gentil Tsunade agora estivesse falando com eles com tanta frieza. Esta é a última vez. Este é o seu aviso final. Naruto abriu a boca, desesperado para explicar, mas Tsunade o interrompeu com um tom gélido. De agora em diante, dirija-se a mim como 5º Hokage ou Hokage-sama. Este escritório do Hokage não é sua casa, Naruto, nem é a casa de Sarutobi. Se estamos falando de propriedade, toda a Vila Oculta da Folha foi fundada pelos clãs Senju e Uchiha. Vocês são os forasteiros aqui. Com a mão batendo novamente na mesa, a decepção de Tsunade era evidente enquanto ela encarava Naruto. A sobrevivência e o progresso de Konoha dependem de todos os ninjas trabalharem juntos, não dos seus gritos imprudentes. Você pode trazer a paz ao mundo ninja agora mesmo? Você pode acabar com todas as guerras? Se não puder, pare de gritar comigo. O rosto de Naruto empalideceu. Pela primeira vez na vida, ele estava sendo repreendido tão duramente, sentindo-se completamente impotente. Você sempre defende Sarutobi Konohamaru com unhas e dentes. Ótimo. Vamos falar sobre as regras estabelecidas pelo 3º Hokage. O Presa Branca de Konoha, o pai de Kakashi, foi levado a acabar com a própria vida por abandonar uma missão e ser considerado uma desgraça. E aqui está você, vazando informações e desrespeitando seu dever de mantê-las em sigilo. E ainda está aqui, gritando comigo porque eu estava te protegendo. Naruto sentiu o pânico subir-lhe ao peito. O olhar de Tsunade fez com que ele sentisse que a confiança que outrora compartilhavam estava se desfazendo. Eu não queria, Chega, vou te dizer onde Sasuke está, mas lembre-se do seu lugar. Você, Uzumaki Naruto, é um genin de Konoha, e eu sou o Hokage desta vila. Tsunade abriu uma gaveta e retirou um pergaminho, sua voz fria enquanto continuava. Uchiha Sasuke desertou da vila após os exames Chunin, 4 anos atrás. Na verdade, fazia parte de uma missão secreta para coletar informações sobre Orochimaru e seus laços com a divisão da raiz. Ele agora está realizando uma missão confidencial. É claro que isso era mentira, mas a raiva e a decepção anteriores de Tsunade eram totalmente genuínas. Naruto estava confiando demais em seus relacionamentos, exigindo que tudo fosse do seu jeito sem entender o contexto geral. Quando era mais jovem, isso poderia ser relevado, mas agora, se você quer encontrar Sasuke, vá até Kakashi. Há uma missão de nível S em andamento para capturar Danzou, e Sasuke já está a caminho para executá-la.
Obrigado, Okage-sama, exclamou Naruto, corrigindo-se rapidamente ao ver a expressão distante de Tsunade. Sakura, igualmente radiante, assentiu rapidamente em agradecimento. As duas saíram correndo do escritório, completamente alheias ao quanto haviam decepcionado Tsunade. No fim das contas, nenhum dos dois tem o perfil para ser um ninja, murmurou Tsunade. Shizune, ainda no escritório, tentou consolá-la. Tsunade-sama, por favor, não fique brava. Naruto e Sakura estão apenas preocupados com seu companheiro de equipe. Tsunade soltou uma risada autodepreciativa balançando a cabeça. Shizune, parece que eu falhei. Como Okage, deixei a velha guarda se agarrar ao poder enquanto eu desistia. Como mentor, ensinei apenas jutsus a Sakura, mas nunca a ensinei a ser uma ninja de verdade. Como ninja, brilhei intensamente por 20 anos, apenas para me tornar um viciado em jogos de azar no final. Shizune sentiu uma pontada de tristeza. Só ela entendia a dor de Tsunade, sua solidão, suas perdas, seus fardos. O clã Senju havia construído Konoha, mas agora Tsunade não tinha mais família, nenhum lar para onde voltar. Shizune, no fim das contas, eu só posso realmente confiar em você. Tsunade rapidamente afastou sua tristeza, seu espírito determinado de sempre retornando. Ela olhou para Shizune com orgulho. Shizune, seu talento pode ser limitado, e você ainda não dominou o selo Yin ou possui força monstruosa, mas tudo bem. Existe outro caminho, um selo amaldiçoado experimental desenvolvido em outro mundo. Ele pode compensar suas fraquezas, embora seja caro. Os olhos de Shizune se arregalaram em choque. Tsunade-sama. Tsunade sorriu firmemente para ela. Você pode não ter o dom natural para uma força monstruosa, mas com o selo amaldiçoado, você trilhará um novo caminho. Toda a vila verá sua força. Shizune gaguejou, dominada pela emoção. Tsunade-sama. Tsunade a interrompeu com um tom autoritário, voltando seu olhar para a vila do lado de fora da janela. Shizune, espalhe a notícia discretamente, deixe vazar que Anbu tem informações sobre o paradeiro de Danzou. Ele completou sua missão na Terra do Fogo e retornará a Konoha em 7 dias. Shizune ficou momentaneamente atonita, mas se recuperou rapidamente e assentiu em reconhecimento, aceitando a ordem em voz alta. Danzou estava a apenas um dia de retornar à vila, mas Tsunade ordenou que ela espalhasse essa informação falsa entre os Anbu. Estava claro, esta mensagem era destinada aos 3 clãs de Konoha. Através do olhar de Tsunade, Shizune conseguia ver os distritos dos clãs do lado de fora da janela, não muito longe do escritório do Okage. Shizune, você sabia? Esta terra já foi território do meu clã Senju e do clã Uchiha. Mas depois de todos esses anos, ao retornar, percebi que os vestígios da existência do Senju e dos Uchiha foram completamente apagados. Refletidos na janela estavam os brilhantes olhos castanhos de Tsunade, e seu rosto ostentava um sorriso zombeteiro. Que figuras importantes da administração do terceiro Okage, não é mesmo? Sempre pregavam fazer as coisas por Konoha, mas embolsavam os maiores benefícios para si mesmos. Primeiro, o clã Senju. Depois, sob o pretexto do ataque da Kyuubi, eles empurraram o clã Uchiha para a periferia. A partir daí, os clãs fundadores de Konoha, Senju e Uchiha, desapareceram completamente do coração da vila. Agora, nem mesmo toda a nova geração de Konoha faz ideia do que sejam os sobrenomes Senju e Uchiha. Para eles, esses nomes são apenas palavras desconhecidas e sem significado. Talvez Yoru estivesse certo. Este mundo está destruído. Essas relíquias decrépitas e feias que distorceram a vontade do fogo corromperam este mundo. O que devemos fazer agora é corrigir os erros deste mundo. Um brilho de firmeza residia nos olhos de Tsunade. Tudo o que ela fazia agora era para consertar este mundo despedaçado, para que a verdadeira vontade do fogo brilhe mais uma vez em todos os cantos de Konoha. Ao ver isso, Shizune assentiu resolutamente também. Tsunade-sama, eu acredito que você terá sucesso. A vontade do fogo. Até Shizune conseguia ver isso agora. A proteção era de fato mantida pelo shinobi de Konoha, mas a antiga liderança era hipócrita demais. Eles gritavam slogans para que outros o seguissem, enquanto desfrutavam avidamente de todos os benefícios. Mas a visão de Lady Tsunade sobre a verdadeira vontade do fogo encheu Shizune de uma convicção inabalável. No mínimo, em outro mundo, ela havia sido plenamente realizada do início ao fim. Naquele outro mundo, o Okage, os principais líderes da vila e os ninjas mais fortes lutavam na linha de frente de guerras brutais. Eles verdadeiramente defenderam e protegeram a vontade do fogo. Numa floresta isolada em Konoha, um a um, os Jounin receberam ordens de promoção e se reuniram cuidadosamente aqui. Ao verem seus companheiros shinobi, demonstraram raras expressões de surpresa. Tantos Jounin. Ficou claro que esta missão não era uma missão qualquer. Kakashi Atake, Might Guy, Yashi Yuga, Ebizu, Anko Mitarashi, Gema Shiranui, Aoba Yamashiro, Raido Namiyashi, Ibiki Morino, Ana Inuzuka, Shikaku Nara, Shouza Kimichi e Inoishi Yamanaka. Quase 30 Jounin estavam presentes. Que tipo de missão é essa? Enquanto os 30 Jounin trocavam olhares, ninguém perdia tempo com conversas banais, mas a seriedade em suas expressões dizia tudo. Quando a nova geração de shinobi, incluindo Neji Yuga, Rock Lee e Shikamaru Nara apareceu, Might Guy não conseguiu esconder o espanto. Lord Okage, por que Lee e Tenten estão participando desta missão? Embora Might Guy fosse apaixonado e impetuoso, ele não era tolo. Como um Jounin, ele sabia que aquela era uma missão de nível S, já a inclusão desse Chunin era intrigante, apesar de Neji já ser um Jounin. Kakashi Sensei. Onde está Sasuke? Sasuke. Quando Naruto e Sakura chegaram, o comportamento barulhento e animado de Naruto imediatamente chamou a atenção de todos. Uchiha Sasuke. No momento em que esse nome surgiu, todos os Jounin franziram a testa. A inteligência shinobi não era algo a ser levado levianamente.
Num instante, o comportamento imprudente de Naruto já havia revelado a natureza da missão. Isso fez com que muitos jonins experientes franzissem a testa. Seria alguém assim adequado para se juntar a tal missão? Enquanto todos trocavam olhares, o som de passos se aproximando fez com que todos voltassem seus olhares para a origem do som, e suas expressões ficaram ainda mais sérias. Tsunade aproximou-se com passos firmes, o som de seus saltos altos ecoando claramente, seguida por um Jiraiya solene, um membro da Anbu usando máscara e Shizune carregando uma pilha de documentos. Pessoal, esta missão secreta de nível S deveria ter sido discutida no gabinete do Hokage. No entanto, devido à situação atual e aos olhares curiosos, espero que todos compreendam o motivo de estarmos nos reunindo aqui. Ao chegar, Tsunade não perdeu tempo e mergulhou imediatamente no assunto principal com sua característica determinação. Essa abordagem direta recebeu acenos de aprovação dos experientes jounin. Esse era certamente o estilo da Hokage. No entanto, em meio à multidão, Kakashi notou algo incomum. Naruto, que geralmente era barulhento e impetuoso, de repente se calou. Pela primeira vez, ele parecia nervoso e hesitante diante de Tsunade. Isso também não passou despercebido por Jiraiya. Por um instante, Kakashi e Jiraiya trocaram olhares e suspiraram interiormente. Ao que parece, Naruto levou uma bronca. Esperamos que ele aprenda com isso e cresça a partir da experiência. Ao mesmo tempo, Kakashi lançou um olhar discreto para o membro da Anbu atrás de Tsunade. Por algum motivo, ele parecia estranhamente familiar. Capítulo 333. Atenção, pessoal! Esta missão secreta de nível S tem como objetivo capturar o ninja renegado de nível S, Shimura Danzou, que violou as regras da vila. A partir deste momento, ninguém está autorizado a divulgar qualquer informação. Caso alguém seja descoberto fazendo isso, será executado como traidor imediatamente. Na floresta, a voz dominadora e fria de Tsunade fez com que as expressões de todos mudassem. Ao ouvir os detalhes da missão, Naruto ficou tenso. O que isso tinha a ver com Sasuke? Instintivamente preparou-se para dizer algo precipitadamente. Mas quando viu o olhar frio e penetrante de Tsunade, as palavras de Naruto ficaram presas em sua garganta. Após confirmar que Naruto permanecia em silêncio, Tsunade soltou um resmungo frio e começou a descrever o plano da operação. Para esta missão de captura, Danzou será escoltado por uma pequena equipe de elite da raiz. Shizune, distribua agora mesmo as informações de combate sobre esses membros da raiz para todos. Sim, Shizune distribuiu respeitosamente as informações coletadas sobre os acompanhantes de Danzou para todos. Era assim que uma missão ninja adequada era conduzida. Cada ninja memorizava as informações da missão, especialmente sobre os combatentes inimigos, para que pudessem elaborar uma estratégia de batalha razoável. Além disso, esta missão secreta será liderada pessoalmente por Jiraiya. O vice-comandante será Taki Kakashi. Quando Tsunade anunciou isso, muitos jonins assentiram discretamente. Com Jiraiya a bordo, a missão de repente pareceu menos assustadora. A nomeação de Kakashi como vice-comandante tranquilizou ainda mais os jounin, já que Kakashi era uma figura que todos respeitavam e em quem confiavam. Contudo, Tsunade não havia terminado de falar. Ela examinou a multidão, sua voz fazendo uma pausa por um instante antes de continuar com palavras que chocaram a todos os presentes. E o outro vice-comandante desta operação será Uchiha Sasuke. Num instante, as expressões de todos os jounin e de muitos ninjas mais jovens mudaram drasticamente. Uchiha Sasuke, Naruto, Sakura, Neji, Rock Lee, Kiba e Ino olharam para Tsunade em descrença atônita. Será que tinham ouvido direito? Naquele instante, inúmeros olhares se voltaram para a figura atrás de Tsunade, usando uma máscara da Anbu. Até mesmo a expressão de Kakashi era de total incredulidade. Sasuke, é ele mesmo. E de fato, o membro mascarado da Anbu deu um passo lento à frente. Ao mesmo tempo, Tsunade explicou friamente a todos. O incidente da deserção de Uchiha Sasuke, ocorrido há 4 anos, certamente todos vocês estão cientes. Na verdade, Sasuke estava agindo sob ordens para realizar uma missão secreta de espionagem. Durante anos, ele se infiltrou na base de Orochimaru. Orochimaru, após ser incriminado e desertar, colaborou secretamente com Danzou em experimentos com humanos. Sasuke reuniu provas significativas dessas atividades. Desta vez, Sasuke retornou após concluir sua missão. Assim que capturarmos Danzou, teremos tanto o criminoso quanto as provas. Essa explicação de Tsunade efetivamente limpou o nome de Sasuke e justificou suas ações. Na verdade, a deserção de Sasuke não causou nenhum dano à vila. Todos sabiam, no fundo, que suas ações eram motivadas por vingança. Por isso, a maioria dos ninjas de Konoha evitava falar muito sobre a deserção de Sasuke. Do ponto de vista de Konoha, Sasuke podia ser um traidor. Mas como ninja e como homem, Sasuke era inegavelmente honrado. Até mesmo o envolvimento de Orochimaru pareceu de certa forma perdoado, o que foi um dos motivos pelos quais Jiraiya acabou concordando com o plano. Afinal, Orochimaru era seu velho amigo. Agora, anunciou oficialmente a restauração do status de Uchiha Sasuke como ninja de Konoha. Além disso, devido aos seus anos de trabalho infiltrado que salvaram a vila de perdas significativas, eu promovo ao posto de Jounin de Konoha. A voz imponente de Tsunade ecoou enquanto os ninjas de Konoha, atônitos, observavam. O membro mascarado da Anbu removeu lentamente a máscara, revelando o rosto frio e estoico de Uchiha Sasuke. Nesse instante, os olhos de Naruto se avermelharam. Sakura, incrédula, cobriu a boca enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Sasuke. Enquanto a multidão explodia em exclamações, Sasuke, sem máscara, manteve uma postura séria e curvou-se respeitosamente, declarando em voz alta. Konoha Jounin Uchiha Sasuke reportando-se ao quinto Hokage. Com essa única declaração, as ações de Sasuke ao longo dos anos foram completamente justificadas. Kakashi e Jiraiya trocaram olhares, seus olhos brilhando com compreensão.
Eles sabiam a verdade, mas isso importava? Para Kakashi, tudo o que importava era que seu aluno estivesse de volta. Para Jiraiya, havia até mesmo uma tênue esperança de que seu velho amigo Orochimaru também pudesse ter uma chance de redenção. Os dois homens, apesar de saberem que a história era inventada, optaram por ignorá-la. O processo não importava. O que importava era que o resultado fosse algo que ambos desejassem ver. E mais importante ainda, Sasuke, apesar de sua deserção, nunca havia realmente prejudicado Konoha. É realmente o Sasuke Uchiha. Eu sabia. De que outra forma um genin novato poderia ter se saído tão bem naquela época? Entre os Jounin, alguns ficaram chocados, outros esclarecidos e outros ainda demonstraram admiração. Havia entre eles pensadores brilhantes. Mas mesmo que alguns soubessem a verdade, e daí? A Hokage atual era Tsunade. Se ela dissesse que era verdade, então as mentiras se tornariam verdade. Sasuke. Seu desgraçado Sasuke. Enquanto isso, os 12 de Konoha estavam reunidos novamente. Naruto, Sakura, Neji, Lee, Tenten, Hinata, Kiba, Shino, Shikamaru, Shoji e Ino. Todos olharam para Sasuke com uma mistura de emoções. Shikamaru, por exemplo, estava discretamente alarmado. Sasuke parecia muito mais maduro do que eles agora. E de fato, Shizune, a assistente de confiança de Tsunade, explicou calmamente ao grupo. Devido à sua missão secreta e ao treinamento intensivo ao longo dos anos, o corpo de Sasuke amadureceu mais rápido do que o de outros da sua idade. Os outros 12 de Konoha ainda tinham por volta de 16 ou 17 anos, mas o físico de Sasuke havia amadurecido completamente, fazendo parecer mais próximo à idade de Kakashi. Agora, eu declaro, saiam daqui. Com um aceno de mão de Tsunade, o grupo partiu. Sasuke removeu sua máscara e colocou a bandana Jounin, juntando-se oficialmente à equipe. No entanto, ele agora demonstrava certa indiferença em relação a Naruto e aos outros. Sasuke, bem-vindo de volta. Kakashi foi o primeiro a dar um passo à frente com um sorriso de alívio. Para ele, esse resultado era melhor do que ele poderia ter esperado. Kakashi-sensei, respondeu Sasuke com respeito, em um tom sincero. Sasuke, Naruto, Sakura e o resto do grupo se aproximaram animados. Sasuke acenou levemente com a cabeça, com uma expressão calma. Sasuke, você finalmente voltou. Sakura, com lágrimas escorrendo pelo rosto, correu para abraçá-lo, fazendo alguns Jounin franzirem a testa. Será que esse ninja era realmente capaz de lidar com a missão? Até mesmo Jiraiya não conseguiu evitar uma breve distração. Por um instante, o retorno de Sasuke o fez lembrar de Orochimaru. Se Sasuke conseguiu voltar, isso significa que Orochimaru também teria uma chance? Jiraiya afastou rapidamente o pensamento com um sorriso amargo. O retorno de Sasuke era possível porque ele não havia cometido nenhum ato hediondo contra Konoha. Orochimaru, no entanto, era uma história diferente. Sakura. No momento em que Sakura abraçou Sasuke com alegria, ele repentinamente se esquivou, com um tom de voz que transmitia uma leve advertência. Isso deixou Sakura atonita, seu rosto banhado em lágrimas congelado em descrença. O resto do grupo estava igualmente confuso. O que Sasuke estava fazendo? Sasuke, como você pôde tratar a Sakura desse jeito? Naruto, embora animado, falou impulsivamente como sempre. Mas Sasuke, com a expressão calma, ergueu lentamente a mão, revelando um anel no dedo. Estou noivo. Rin não gosta que eu toque em outras mulheres. O que? O grupo ficou completamente chocado. Até mesmo Kakashi olhou para Sasuke incrédulo. Ninguém esperava por isso. Mas a expressão de Sasuke permaneceu séria. Quando ele olhou para o anel em seu dedo, um raro brilho de ternura surgiu em seus olhos. Senju-rei. Minha noiva. Assim que esta missão terminar, voltarei para me casar com ela. O que? Ao ouvir Sasuke mencionar o nome de sua noiva, o grupo ficou completamente atônito. Naruto exclamou chocado. Sasuke, você até tem uma noiva? A reação exagerada de Naruto pegou todos de surpresa, mas a mais afetada foi Sakura. Suas pupilas dilataram. Naquele momento, ela ficou perdida, sem saber se devia sentir alegria pelo retorno de Sasuke ou tristeza por Sasuke agora ter uma esposa. E também estamos atualmente em missão. Sasuke acenou levemente com a cabeça para todos, sinalizando que esses assuntos poderiam esperar. Em seguida, seu olhar se voltou para Kakashi e Jiraiya, que estavam liderando a operação. Hahaha, quem diria que as crianças de hoje em dia começariam a namorar tão cedo? Nessa idade, ele já tem até noiva. Isso é insuportável. Jiraiya caiu na gargalhada, seu rosto exibindo uma expressão dramática e exagerada de falsa frustração enquanto cerrava os dentes. Para um homem da sua idade, ainda sem esposa, aquilo parecia realmente injusto. Contudo, no instante seguinte, a expressão de Jiraiya tornou-se séria. Ele examinou o grupo, acenou com a mão e gritou em tom autoritário. Chega de conversa fiada. Estamos executando uma missão ultra-secreta para capturar o ninja renegado de nível S, Danzou Shimura. Se ele resistir, não tenham piedade e matem-no na hora. Sim, senhor. Sob a liderança de Jiraiya, o grupo não partiu pelos portões principais de Konoha. Em vez disso, saíram por uma passagem secreta nos arredores da vila. Ao longo do caminho, nem mesmo as barreiras de proteção causaram o menor abalo. Na Terra do Fogo, o sol da manhã surgiu sobre uma grande ponte, sua luz dissipando a escuridão que cobria a terra. Escondidos entre os arredores, os ninjas de Konoha já haviam armado armadilhas durante a noite, tendo chegado ao seu destino na noite anterior. Segundo informações da divisão da Raiz, esta ponte é a rota inevitável para o grupo de Danzou. Vamos armar nossa emboscada aqui. Lembrem-se, a escolta de Danzou inclui um esquadrão de 8 ninjas da Raiz comuns e 2 guardas de elite.
Esses dois guardas são Torune Aburame e Fuyamanaka. Suas habilidades são particularmente perigosas, especialmente os insetos venenosos em nanoescala de Torune. Os ninjas de Konoha ao redor, escondidos nas sombras, sentiram um arrepio silencioso ao processarem as informações sobre os guardas de Danzou. Esse nível de proteção era comparável ao dos guarda-costas do Hokage. Nem mesmo os guarda-costas pessoais de Tsunade eram tão bem equipados. Se o terceiro Hokage tivesse tido uma escolta de tão alto nível durante os exames Chunin, talvez não tivesse caído. Enquanto isso, a geração mais jovem dos 12 de Konoha estava imersa em seus próprios pensamentos, observando Sasuke. Sasuke deve ter ficado ainda mais forte. Assim que esta missão terminar, vou desafiá-lo para uma luta. Rock Lee, vestido com seu icônico macacão verde, estava radiante de entusiasmo. Fazia anos que ele não tinha a oportunidade de se testar contra um gênio como Sasuke. Este era o duelo que ele esperava há 3 ou 4 anos. Lee, seu idiota. Ao lado dele, Tenten suspirou balançando a cabeça em exasperação. Por outro lado, Neji estivera franzindo a testa o tempo todo. Neji, o que foi? Você ficou encarando Sasuke esse tempo todo? Perguntou Tenten preocupada. Respirando fundo, a expressão de Neji tornou-se incomumente solene enquanto ele respondia em voz baixa. Com meu Byakugan, consigo ver o chakra de Sasuke. Rock Lee e Tenten olharam para ele confusos, o que fez Neji baixar ainda mais a voz. Eu consigo ver. O chakra de Sasuke está no mesmo nível do de Jiraiya-sama. As palavras de Neji chocaram Tenten e Lee instantaneamente. Eles olharam incrédulos para Sasuke, que se encostava desplicentemente em uma árvore, com o olhar frio fixo na direção da ponte. Até mesmo Lee, que entendia o significado daquela declaração, ficou abalado. Jiraiya-sama, um Sannin lendário, não era alguém com quem um Jounin comum pudesse se comparar. Enquanto isso, em outro grupo, a equipe Ino Shikasho observava a cena se desenrolar. Ino hesitou por um momento antes de se aproximar para consolar Sakura. Sakura, não fique chateada. O próprio Sasuke disse isso, não é? Uma noiva não é a mesma coisa que uma esposa. No entanto, Sakura, quase como uma marionete sem alma, pareceu não ouvir as palavras de Ino. No instante em que soube que Sasuke tinha uma esposa, as lágrimas começaram a escorrer incontrolavelmente pelo seu rosto. Uau, Ino, não é a mesma coisa. Nunca vi o Sasuke falar de alguém com tanta delicadeza. Ele realmente... O rosto de Sakura estava tomado pela tristeza. Todos os anos que ela passou esperando de repente pareceram insignificantes, como se ela não passasse de uma palhaça no grande esquema das coisas. Perto dali, Shoji coçava a cabeça, mastigando petiscos como de costume, enquanto Shikamaru suspirava e balançava a cabeça. As mulheres são um saco. O retorno do Sasuke já não é o melhor resultado possível? Nem mesmo Shikamaru esperava que Sasuke voltasse como um ninja de Konoha. Só isso já era um milagre. O que mais eles poderiam pedir? Ei, Sasuke! Como você pôde tratar a Sakura desse jeito? Enquanto isso, Naruto estava furioso. Sua alegria inicial com o retorno de Sasuke havia sido substituída por raiva, e agora ele repreendia Sasuke em voz alta pelo que considerava um comportamento irresponsável. Mas Sasuke franziu a testa, sentindo-se irritado pela primeira vez. De repente, achou o comportamento de Naruto incrivelmente irritante, tanto que era quase insuportável. Como eu errei com a Sakura? Sasuke reprimiu a raiva, erguendo a cabeça para encarar Naruto. Naquele momento, ele percebeu o quão imaturo havia sido no passado. Como não se irritara com aquele cara naquela época? Com a vontade de chakra ainda presente nele agora dissipada, o conflito predestinado entre Indra e Ashura parecia ter se resolvido silenciosamente. Nesse ponto, Sasuke considerava Naruto puramente como um ex-colega de classe e camarada, nada mais. Seus sentimentos eram completamente racionais. Mas como é que Naruto não tinha amadurecido nada em todos esses anos? Ele continuava sendo a mesma pessoa imprudente e impulsiva de antes. Capítulo 334. Sasuke. Naruto arregalou os olhos e gesticulou com os braços em frustração ao enfrentar a réplica de Sasuke. Ele não sabia o que dizer, mas teimosamente argumentou. Sasuke, o que você está fazendo está errado, não importa o que. Você não sabe tudo que a Sakura fez por você todos esses anos. Nesse momento, a expressão de Naruto pareceu um tanto divertida aos olhos de Sasuke. Esse comportamento era exatamente como o Kyoru-sensei havia descrito certa vez como um gado. Naruto, deixe-me te dizer uma coisa. Sakura e eu somos colegas de classe. Éramos aliados no nosso esquadrão Genin, e só. Nunca namoramos, nem eu jamais me declarei para ela. Sasuke, em um raro momento de bom humor, explicou calmamente. No entanto, a expressão irritada de Naruto não mudou nem um pouco, e ele se recusou a ouvir. Naruto continuou acusando. Sasuke, eu não me importo. Depois de tudo que a Sakura fez por você durante esses anos, como você pode simplesmente ficar com outra mulher? Suficiente. A expressão de Sasuke escureceu, um lampejo de raiva transparecendo. Naruto podia dizer o que quisesse sobre Sasuke, especialmente considerando a traição passada dele. Mas uma coisa que Naruto não podia fazer era insultar a noiva de Sasuke. Sasuke, você... Naruto se assustou com a postura fria e raivosa de Sasuke, olhando para ele em choque. Como Sasuke pôde agir assim com ele? Sasuke respirou fundo e disse em voz baixa, Naruto, somos camaradas. Eu valorizo muito esse laço, mas peço que você também me respeite. A mente de Sasuke vagou brevemente para Senju-rei. A princípio, ele não sabia como recusar o encontro arranjado com ela, uma mulher de outro mundo. Então, ele a tratou com indiferença. Contudo, ao longo de 5 anos de convívio, ele, sem perceber, havia se acostumado com a presença dela. Diferentemente de Sakura, ela não era grudenta. Diferentemente de outras mulheres, ela não era obcecada por ele. Ela simplesmente permanecia ao seu lado com um sorriso calmo e gentil. Quando treinava, Rei preparava silenciosamente bandagens e remédios, esperando para tratar seus ferimentos quando terminasse.
Quando ele comia, ela preparava seus pratos favoritos sem dizer uma palavra, sem jamais exigir gratidão. Quando ele se sentia exausto ou perdido, ela era a primeira a ouvir sua história sob o luar. Aos poucos, suas conversas se tornaram mais longas. Com o tempo, Sasuke se viu ansioso para ouvir as histórias dela sobre a infância e o mundo de onde ela vinha. Embora muitas vezes escondesse suas emoções, ele encontrava consolo em sua presença. Rei era como uma irmã mais velha, carinhosa e gentil da vizinhança, alguém que atendia às suas necessidades e lhe dava uma sensação de aconchego familiar. 5 anos de companheirismo superavam tudo. Mesmo quando soube que Sasuke planejava voltar para casa, ela não disse uma palavra. Apenas lhe deu um sorriso encorajador. Então, sob a luz do luar, antes de partir, Sasuke, pela primeira vez, foi nervosamente à casa de Senju-rei. Quando saíram, suas mãos estavam unidas, adornadas com anéis de noivado iguais. Sasuke. Naruto olhou para ele em choque. Sasuke respirou fundo mais uma vez, reprimindo a raiva, e disse friamente: pare de ser tão arrogante. Não somos mais as crianças ingênuas que éramos. Você tem suas escolhas, e eu tenho as minhas. Não imponha suas crenças aos outros. Kiba ouviu a discussão entre Naruto e Sasuke na árvore e deu uma gargalhada sonora. O Naruto está levando um fora. Mas falando sério, qual é o problema dele com o Sasuke ter uma noiva? Honestamente, estou surpreso que alguém com a personalidade arrogante do Sasuke consiga encontrar uma mulher. Ha ha ha. A risada de Kiba fez até mesmo geralmente quieto Shino concordar com a cabeça. Observando tudo aquilo, Kakashi suspirou exasperado, enquanto Jiraiya gargalhava. Kakashi, parece que o seu time 7 ainda está te dando dor de cabeça. Sim, Jiraiya-sama, é realmente um incômodo. Kakashi pensava que o retorno de Sasuke traria alguma paz. Mas em vez disso parecia que seu esquadrão continuava tão caótico quanto antes. O Naruto é um idiota. Se o Sasuke encontrou outra pessoa, isso não é uma coisa boa? O Naruto não gosta da Sakura? Que imbecil! Jiraiya deu um sorriso irônico. Bem, Kakashi, depois de lidarmos com Danzou, precisaremos fazer uma visita ao outro mundo. Sim, respondeu Kakashi. Mesmo sendo 2 mundos diferentes, é evidente que nossa vila é mais fraca. Isso era algo que Kakashi não podia negar. A cooperação exigia igualdade em força e status. Mas Konoha era inferior à versão do outro mundo de si mesma, tanto em poder quanto em reputação. Essa disparidade tornava incerto quem lideraria a aliança. A ambição sempre vem acompanhada de riscos. Kakashi e Jiraiya queriam ver o quão forte era a vila do outro mundo, forte o suficiente para dar tanta confiança a Tsunade. De repente, um grito de alerta quebrou o silêncio. Alvo avistado. Todos, ocultem seus chakras e escondam-se dentro da barreira para evitar serem detectados pelos Zambus da raiz. Sim. Num instante, a área ao redor da ponte ficou em silêncio, os ninjas desaparecendo sem deixar rastro. Todos os olhares se voltaram para a extremidade oposta da ponte. Toca, toca. O som de uma bengala de madeira ecoou enquanto Shimura Danzou, com o olho coberto, se aproximava calmamente, cercado por Zambus da raiz. O séquito de shinobi de elite da raiz de Danzou rivalizava com a equipe de segurança dos 5 Kage. Ele sabia da importância das aparências, o prestígio era algo que se construía por si mesmo. Lord Danzou, a aldeia fica logo depois da ponte, informou um de seus subordinados. Respondeu Danzou com indiferença, emanando um ar de autoridade enquanto avançava. 2 idiotas inúteis, pensou Danzou amargamente. Mesmo depois de todos esses anos, eles ainda não amadureceram. Como Tsunade pôde assustá-los desse jeito? Danzou pisou na ponte, seus pensamentos repletos de desprezo. Ele não fazia ideia de que a raiz já havia caído, e agora ele era classificado como um ninja renegado de nível S por Konoha. Lord Danzou, algo está errado. No centro da ponte, o guarda pessoal de Danzou, Aburame Torune, endireitou-se e se colocou à sua frente ao lado de Yamanaka Fu. Meus insetos venenosos em nanoescala estão sentindo uma presença perigosa. Antes que Torune pudesse terminar de falar, sombras cintilaram em ambos os lados da ponte. Shinobi emergiram em massa, seus protetores de testa de Konoha brilhando à luz. Danzou paralisou, seu olhar endurecendo. Danzou, quanto tempo? A voz de Jiraiya ecoou em meio a uma gargalhada. Danzou olhou para cima e viu Jiraiya em pé no topo de um dos pilares de pedra da ponte. Jiraiya? O que você está fazendo aqui? E ataque Kakashi. A expressão de Danzou se fechou à medida que uma inquietação o invadia. Algo estava muito errado. Lord Danzou disse Kakashi com um suspiro, sua preguiça habitual substituída por uma expressão grave. Ele preparou uma kunai, fazendo com que o único olho de Danzou se estreitasse. Kakashi. Essa sensação sinistra estava ficando cada vez mais forte. Todos os membros da raiz ouçam bem, gritou Kakashi. Shimura Danzou foi considerado culpado de crimes contra Konoha, incluindo ferir outros ninjas e realizar experimentos em humanos. A raiz foi dissolvida. Se você é leal a Konoha, deponha suas armas e renda-se. Não resista desnecessariamente. Além disso, o ex-líder da raiz, Shimura Danzou, foi classificado como ninja desonesto Rank S pelo Kage. Os agentes da raiz paralisaram em choque. Embora condicionados a obedecer a Danzou, muitos ainda eram leais a Konoha. Render-se agora os pouparia de serem considerados traidores. Danzou, no entanto, ficou estupefato. Seu rosto se contorceu em descrença antes de ele rosnar. Tsunade não ousaria. Danzou Shimura foi imediatamente tomado por choque e fúria. Desta vez era para valer. No instante seguinte, ele explodiu em raiva gritando. Que ultraje! Sou conselheiro do Hokage de Konoha. Que direito tem Tsunade de me rotular como um ninja renegado? Peço desculpas, Lord Danzou. Não, eu deveria dizer ninja renegado Danzou Shimura. O cargo de conselheiro do Hokage foi estabelecido pelo terceiro Hokage. Agora estamos na era do governo do quinto Hokage. As palavras de Kakashi fizeram os olhos de Danzou se arregalarem imediatamente em descrença. Genjutsu? Não.
Impossível. Ele só tinha saído para uma viagem curta, e Mitokado Omura e o Tatani Koharu, aqueles dois tolos, disseram a ele que Tsunade estava tentando tomar o poder. Mas antes mesmo de chegar à metade do caminho de volta, sua casa havia desaparecido e ele foi taxado de ninja renegado? Que diabos? Nem mesmo o paraíso Isha Isha de Jiraiya ousaria escrever uma trama como essa. Danzou. Naquele instante a voz fria de Sasuke ecoou enquanto ele avançava lentamente da multidão. A bandana de Konoha em sua testa brilhava intensamente. Danzou, você coagiu Itachi a massacrar o clã Uchiha. Além disso, você fez experiências cruéis com o Sharingan e com os cadáveres do meu povo em sua divisão da raiz. Seus crimes são imperdoáveis. Danzou ficou surpreso quando Sasuke apareceu, mas ao ouvir essas acusações, sua raiva explodiu. Uchiha maligno. Tsunade. Ó Tsunade. Então, vocês até se aliaram aos Uchiha para um golpe de estado? Enlouqueceram todos? Vão seguir Tsunade rumo à loucura? Danzou. Ao longo dos anos, sua divisão da raiz fez coisas terríveis ao clã Hyuga. Danzou, o ninja do meu clã Aburame, foi vítima dos seus planos. Danzou, renda-se agora. Num instante, os ninjas de Konoha em ambos os lados da ponte encararam Danzou com raiva, expondo todas as atrocidades cometidas por sua divisão da raiz. Os guardas da raiz, conhecidos como ferramenta sem emoção, agora exibiam expressões de pânico. Membros da raiz, por que estão hesitando? Se vocês se renderem agora, a equipe de selamento poderá remover imediatamente as marcas da maldição colocadas em seus corpos. Não siga Danzou e não se torne um ninja renegado com ele. Vocês nasceram para ser os heróis de Konoha, não joguem tudo fora por causa desse demônio. Naquele exato instante, Danzou Shimura, que outrora fora conselheiro Hokage e líder da raiz, um homem cuja autoridade só perdia para a do Hokage, tornou-se subitamente um ninja renegado, desprezado por todos. Não, impossível. Eu sou o herói de Konoha. Sem mim, Konoha estará em suas mãos apenas. Danzou lançou um olhar furioso para Jiraiya, Kakashi e os outros Jounin. Desde o momento em que apareceram, ele soube que as acusações eram verdadeiras. Tsunade, que cruel. Ela foi direto ao ponto, desferindo um golpe devastador nele. Ao rotulá-lo de ninja renegado, ela o privou de qualquer chance de resistir. Droga! Como pude ser derrotado por alguém como você? Danzou rugiu de fúria, mas de repente, um relâmpago cortou o céu em sua direção. Suas pupilas se contraíram enquanto ele instintivamente erguia o braço para se defender. Clang! As algemas douradas que prendiam seu braço caíram, revelando um membro sangrando. A cena fez com que todos os ninjas de Konoha ao redor soltassem um suspiro de choque. Danzou! Que diabos é isso? Sharingan! Seu braço inteiro está cheio de Sharingan. Espere, esse braço, a cor dele está errada. Isso é experimentação humana. Anteriormente, alguns Jounin poderiam ter pensado que isso era apenas um caso de disputa política interna entre os superiores. Mas ao verem o braço grotesco de Danzou, repleto de Sharingan, inúmeros ninjas de Konoha foram tomados pela fúria. Só aquele braço já era prova de que todos os crimes de Danzou eram verdadeiros. Danzou, você tem prejudicado seus conterrâneos e até transplantado o Sharingan. Nesse momento, o massacre Uchiha não parecia mais uma ação necessária para suprimir um golpe. Em vez disso, aparentava ser uma conspiração egoísta dos superiores para obter o Sharingan em benefício próprio. Danzou não podia mais limpar seu nome. Uchiha Sasuke. Exposto sob os olhares furiosos da multidão, Danzou, com o braço coberto pelo Sharingan, estava enfurecido. Tudo por culpa daquele pirralho Uchiha maldito. Danzou, renda-se. Até mesmo Jiraiya, ao ver o braço de Danzou, ficou com uma expressão sombria. Uma fúria latente queimava em seus olhos. Danzou tinha ido longe demais. Droga! Até você, Jiraiya? Danzou estava tomado pela frustração. Todos os ninjas de Konoha o condenavam, e a exposição de seu braço o fazia se sentir como um rato arrastado das sombras para a luz do dia. Ele estava em pânico e consumido pelo ódio e pela raiva. Tudo o que fiz foi por Konoha. Que direito você tem de me acusar? Que direito você tem de me prender? Eu sangrei por Konoha. Você? Mas, diante de inúmeros olhares de repulsa, o coração de Danzou estremeceu. Acabou. Tudo havia terminado para ele. Enquanto o desespero ameaçava dominá-lo, seus olhos de repente pousaram em seu braço, com seus múltiplos Sharingan. Espere, ainda há uma chance. O Sharingan. Isso mesmo. Eu ainda tenho Sharingan. Instantaneamente a vontade de lutar de Danzou reacendeu-se, e a loucura tomou conta de seus olhos. Se ele conseguisse escapar e retornar a Konoha, ainda teria o Mangekyou Sharingan de Shizui escondido sob as bandagens. Kotoa Matsukami. Com esse genjutsu supremo, ele poderia controlar Tsunade. Ele ainda poderia recuperar sua posição como herói de Konoha. Ele poderia até usar esse olho para forçar Tsunade a entregar o título de Hokage para ele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.